A Menina Mais Fria de Coldon. Um livro escrito por Holly Black. No mundo de Tana existem cidades rodeadas por muros, são as Coldons. Nelas, monstros que vivem no isolamento e seres humanos ocupam o mesmo espaço, em um decadente e sangrento embate entre predadores e presas. Depois que você ultrapassa os portões de uma Coldon, nunca mais consegue sair. Em uma manhã, depois de uma festa banal, Tana acorda rodeada por cadáveres. Os outros sobreviventes do massacre são seu insuportavelmente doce ex-namorado que foi infectado e que, portanto, representa uma ameaça, e um rapaz misterioso que carrega um segredo terrível. Atormentada e determinada, Tana entra em uma corrida contra o relógio para salvar o seu pequeno grupo com o único recurso que ela conhece. Atravessando o coração perverso e luxuoso da própria Coldon. A Menina Mais Fria de Coldon, da aclamada Holly Black, é uma história única sobre fúria e vingança, culpa e horror, amor e ódio. Capítulo 31. Caminhar pela casa de Lucien Morial fez com que Tana se lembrasse, de modo inquietante, da manhã seguinte à festa de Lance. Como naquele momento, ela era a única pessoa se mexendo. A música ainda estava tocando em algum lugar, distante como a televisão havia estado naquele dia. E, ao olhar para todos os corpos que dormiam na casa de Lucien, voltaram-lhe à mente os cadáveres das pessoas de sua escola espalhados pelo chão. Mas as pessoas ali só haviam desmaiado, e agora ela era o monstro que caminhava entre elas. Traçou um caminho pelo salão de baile com o alto teto de vidro, onde ainda havia comida em uma das mesas, apodrecendo sob a luz sombreada do sol. Os resquícios de bolos e metade de uma torta coberta de frutas brilhantes. Cortes de carne fatiada e baguetes pontudas, laranjas semi-descascadas cheias de moscas zumbindo. Tigelas derrubadas com pétalas de rosas açucaradas. Embora Tana não comesse havia muitas horas, a visão daquilo tudo a deixava enjoada. Enquanto se apoiava em uma parede, um estremecimento passou por seu corpo. Galou cristalizando-se dentro dela. Será que Valentina ainda estaria ali? Ela lembrava-se de acordar ao som da voz de Valentina, lembrava-se do concreto frio debaixo dela e do aço sob as pontas de seus dedos. Um porão, ela havia pensado. Mas será que essa era uma lembrança verdadeira? Tana continuou se movendo, passando pelos aposentos aos tropeços. Havia salas de estar e toucadores, uma cozinha com eletrodomésticos reluzentes e uma copa cheia de armas antigas. Então ela deparou-se com uma alcova, cuja porta dava para uma escadaria que seguia para baixo em espiral. Sentiu a frisia dos degraus de pedra sob os pés descalços. Sentiu aquele calafrio subindo pelas pernas e congelando sua barriga, levando uma geada até sua garganta, um gelo que nunca haveria de derreter. Viu-se em um vasto porão. Em uma das paredes, estantes de madeira continham garrafa atrás de garrafa de vinho. Na outra, havia 12 celas grandes que cheiravam a suor, calor e sangue. Nelas havia garotos e garotas, todos adoráveis e nenhum acima de 20 anos. A maioria deles estava dormindo no chão de pedra, envoltos em cobertores, usando como travesseiros roupas enroladas ou mochilas. Alguns, isolados dos outros, usavam focinheiras. Uns poucos estavam com soros como aquele pendurado em um prego no quarto de Elizabeth, 2 lances de escada acima. 3 garotas estavam acordadas, uma delas chorando baixinho perto de um banheiro improvisado, enquanto as outras 2 jogavam dados. Tana pensou nas garotas e garotos resfriados que estavam acorrentados às paredes na noite anterior. A princípio, quando vira os jovens nas jaulas, ela havia pensado que era um lote novo e que os outros estavam mortos. Porém, agora, percebia que Lucien deveria mantê-los ali por semanas, meses, por quanto tempo pudesse. Qualquer fonte de provisão de sangue era preciosa demais para ser desperdiçada. Os infectados deveriam ser aqueles com focinheiras, drogados para dormir a cada dia imersos em sonhos inquietos e banhados de vermelho. Foi preciso um instante para que Tana se desse conta de que uma das garotas que dormiam era Valentina. Tana aproximou-se. Ela quase podia sentir a calidez irradiando de todos eles, brilhando acima deles da forma como o calor faz com que a luz fique curva acima de uma faixa quente de estrada. As 2 garotas que estavam jogando dados pareciam ter vindo da festa e ainda trajavam os vestidos de gala, mas os cabelos estavam opacos e os olhos, fundos. As 2 tinham tubos hospitalares nos braços, e a pele em volta deles estava escura, ferida. Uma delas tinha um machucado perto do tubo, amarelo no meio com um círculo verde por fora e crostas pretas. Porém, naquele instante, para Tana, todas pareciam bonitas de fazer parar o coração. O cheiro do sangue erguia-se debaixo de suas peles, fazendo com que as veias de Tana cantassem de avidez. A garota que chorava ergueu o olhar para ela.
Arregalou os olhos e fungou ruidosamente, limpando o nariz na manga da roupa. Então, levantou-se e aproximou-se da beirada das barras da cela. Assim, de perto, Tana pôde ver seus longos cabelos pretos e sua pele escura. Como você conseguiu fugir dele? Perguntou-lhe a garota. Ele tem câmeras por toda parte. Tana cruzou a sala sem realmente decidir fazer isso, atraída até a garota. Ela dizia a si mesma que só queria libertar Valentina. Dizia a si mesma que nunca machucaria nenhum deles, enquanto a mente lhe provinha imagens de mordidas, rasgos e lacerações. Eu estava aqui? Tana quis saber, sentindo-se um pouco zonza. A garota assentiu, limpando as bochechas molhadas. Você estava tão pálida, e havia tanto sangue no seu vestido que nós achávamos que você já era. Então um dos vampiros veio atrás de você e nós tivemos certeza de que você já era. Tana perguntou-se qual deles havia sido. Será que Gavriel tinha descido até ali? Aconteceu alguma coisa. Você está chorando. Eu estou com medo, disse a garota, irritada. A maior parte deles queria estar aqui, mas não eu. Ele recruta pessoas na rua, oferece comida e um lugar para dormir, diz que elas podem fazer por merecer a vida eterna. Minha amiga Violet foi com ele faz um mês e eu não a vejo desde então. Eu vim até esta festa para ver se havia alguma coisa nos registros deles sobre o que aconteceu com ela, mas então eles me pegaram na sala de gravações. O que fazia parecer como se Lucien geralmente não pegasse as pessoas de suas festas. Como se ele tivesse pegado Valentina por algum motivo, porque ela havia vindo à festa com Tana, que matara uma vampira. Porque estava em algum lugar onde supostamente não deveria estar, que nem essa garota. Tana ergueu o olhar, mirando o olho da lente. Então, deu as costas para a câmera, inclinando-se em direção às barras. Há uma chave, murmurou. Como eu posso tirar vocês duas daqui? A garota de cabelos escuros aproximou-se dela. Uma de suas bochechas estava suja de terra. Ela acenou para que Tana se aproximasse mais, sussurrando para que não pudesse ser ouvida na gravação. Há duas chaves, disse ela, cujo hálito estava quente na gélida bochecha de Tana. Uma que é da tranca na cela e a outra que destrava as dobradiças, para que as portas possam sair do lugar. Mas você não vai conseguir encontrá-las a tempo. Seria algo tão mínimo agarrar o pulso dessa garota e puxá-lo pelas barras da cela. Afundar os dentes cegos na carne fácil. Os dedos de Tana agarraram um metal gelado, envolvendo-o como se este fosse seu desejo. Certo, disse Tana, forçando-se a se concentrar. Duas trancas. Duas chaves. 8 pessoas trancadas em uma cela. 88 dias de fome, todos eles piores que este. Eu já volto. Vou achar um jeito de tirar vocês daqui. Prometo. Diga a Valentina que eu prometo. O som da seu nome. Valentina se mexu, verando se no sono. Tana não sabia ao certo o que ela haveria de pensar se acordasse, se ficaria com raiva ao deparar-se com Tana em um lado da cela e ela mesma do outro. Eu não sei quem fica com as chaves, sussurrou a garota de cabelos escuros. Além da Elizabeth. Ela desce até aqui às vezes e só fica olhando pra gente. É sinistro. Tana forçou-se a recuar da cela e da garota, na esperança de que sua expressão não estivesse muito similar à de Elizabeth. Sinistra. Faminta. Eu odeio dizer isso, falou baixinho a garota de cabelos escuros. Mas você deveria cair fora daqui enquanto pode. Não se preocupe comigo, disse Tana, na esperança de que essa resposta fosse o suficiente. Ela pensou em subir até o quarto de Elizabeth e procurar pelas duas chaves, mas talvez não fosse precisar delas. Talvez houvesse alicates cortadores de metal. Ou talvez houvesse um machado afiado que certamente cortaria a tranca. Ela deu a volta no porão, encontrando uma porta que não conseguiu abrir e depois outra, que dava para um armário. Dentro dele havia uma diversidade de cobertores comidos pelas traças, uma cadeira quebrada e algumas ferramentas. Ela curvou-se para baixo, para dar uma olhada de perto naquilo, quando alguém a agarrou pelo braço. Ela teve tempo de se lançar para pegar no cabo de uma longa chave de fenda antes de ser forçada a ficar em pé. Havia um vampiro parado na sua frente, os olhos vermelhos indistintos na escuridão. Ele estava com a camisa de um smoking, embora não estivesse com o casaco e a gravata borboleta pendesse solta em volta do pescoço, apenas um tecido enrugado. Mas, mesmo ele estando morto, Tana pôde sentir o cheiro do sangue dentro dele, mágico e estranho. Ela pensou em Midnight, lá fora, no gramado escuro. Tana, é você? Como você desceu até aqui? Ele torceu o nariz e olhou novamente para ela, para seu pescoço. Você está infectada. Você não deveria. Tana não esperou que ele terminasse a frase e não tentou responder à pergunta. Ela bateu com a chave de fenda, a fundo, no peito dele, com toda a força que conseguiu reunir, na esperança improvável de ser sortuda o bastante para acertar o coração dele. A ferocidade do ataque lançou-o para trás, junto à parede. Ela soltou a chave de fenda, sentindo-a arrastar-se pelos ossos das costelas dele, e depois o estaqueou novamente com ela.
Desta vez, ela o acertou bem na garganta. Ele fez um ruído sufocado. Suas mãos tentaram puxá-la para junto de si, o maxilar tentando morder o ar, a luz já se esvaindo de seus olhos. Ela estava conseguindo. Trouxe abaixo a chave de fenda como se fosse uma adaga, repetidas vezes, até ele parar de se mexer, até que a cabeça dele estivesse em um ângulo estranho, pendendo da carne, os ossos estilhaçados no pescoço do vampiro. O sangue subiu em bolhas, o cheiro hipnotizando-a, até mesmo em meio ao pânico. Tana já estava operando com base no instinto, então, mal pensou antes de abaixar a cabeça. Curvando-se sobre ele como se fosse rezar, ela ajoelhou-se e lambeu a poça de vermelho que se formava no que havia sobrado da cavidade da garganta do vampiro. Minúsculos pelos faziam seu nariz coçar enquanto ela o mordia. O sangue dele era frio e espesso, deslizando pela garganta dela abaixo como se fosse mel, e o sabor produzia fagulhas na língua como se ela estivesse tragando luz. Parecia que sua pele pegara fogo. Ela havia se transformado em papel aceso, já formando bolhas e prestes a incendiar-se e virar fumaça preta e cinzas. O sangue dele eram tardes nubladas e limalhas de metal percorrendo e tamborilando pelas gordas raízes das veias para gotejar lentamente, como xarope, e jorrar pela boca, pelos dentes, pelo queixo. Ela lambeu a pele dele, mordeu, rasgou-o com dentes cegos e lambeu-o outra vez. O tempo passou como em um sonho, momentos juntando-se em um borrão. Quando ela voltou a si, o primeiro som que ouviu foi um resfolegar atrás de si. Ela virou-se em direção à cela. As pessoas que estavam lá dentro, Valentina, a garota de cabelos escuros e a maior parte das outras, estavam aninhadas juntas no lado mais afastado da cela. Valentina deu meio passo na direção de Tana e se encolheu novamente para trás, a coragem falhando. Tana esticou uma das mãos pegajosas para tocar o rosto. Sua mão estava coberta de sangue, formando uma meia máscara. Ela deveria estar com uma aparência terrível. Uma garota animalesca. Porém, em seguida Valentina foi mesmo para frente, caminhando até as barras, arregalando os olhos e erguendo o queixo. Era um sinal sutil, porém, claro. Olha lá, lhe dizia o sinal. Tana virou-se em direção às sombras e viu o reluzir de olhos. Ela recuou, cambaleando, esticando a mão novamente para segurar no escorregadio cabo da chave de fenda, antes de ver que se tratava de Gabriel. Ele estava sentado no chão, com as pernas cruzadas. Ela não fazia a mínima ideia de quanto tempo ele estivera sentado ali, mas, ao olhar estupefato dela, ele ergueu ambas as sobrancelhas. Um sorriso divertido repuxava seus lábios. Eu sou um anfitrião muito ruim, forçando você a preparar seu próprio jantar, disse ele, por fim. Levantou-se e estirou uma das mãos, como se para ajudá-la a levantar-se, como se ela fosse alguma dama elegante que houvesse caído de um sofá em uma poça de lama. Ela esticou uma das mãos para pegar as chaves do guarda, e a outra ela estendeu para Gabriel, deixando que ele a puxasse para ficar em pé. Seus dedos estavam molhados de sangue, mas ele pareceu não notar isso. Tana quase deu risada, mas meio que não conseguiu. Não se sentia bem ela mesma para confiar que não começaria a chorar e a soluçar em vez de rir. Você estava procurando por mim? Perguntou a Gabriel, para preencher o silêncio. Eu estava assistindo às telas em uma das salas de vídeo de Lucien. Tantas saídas e tantas entradas e uma fortaleza precisando de uma invasão. E então, você. Ela não conseguia determinar exatamente o que havia de diferente na voz dele, porém, pela primeira vez, achou que ele estava sendo deliberadamente obscuro. Mas o rosto dele estava plácido, não mostrando nada. Tana, sussurrou Valentina, esticando os dedos pelas barras, para apontar para Gabriel. Ele está. Erguendo o olhar, Tana viu Lucien Moreau descendo as escadas. Ele estava todo vestido de creme, e seu casaco era da cor do marfim. Botões prateados percorriam a frente do casaco e desciam pelos punhos. Os sapatos eram pontudos. Ele parecia sem idade, antigo e jovem ao mesmo tempo. A pele estava pálida, mas a boca tinha um tom quase vulgar de vermelho. Ele estava belo como o diabo poderia ter sido, logo antes da queda. Tana tinha certeza de que ele havia olhado por uma de suas câmeras, da mesma forma como Gabriel havia feito, de que ele havia ouvido por acaso o que ela falará em sussurros com a garota no porão e que vira Tana matar mais um vampiro. O coração espancava-lhe o peito. O que você fez? Ele perguntou em tom exigente, varrendo o ar com o braço na direção do corpo. No entanto, não estava olhando para Tana, e sim para Gabriel. Sua voz tinha o tom de reprimenda de alguém que houvesse se deparado com seu cachorro mascando o carpete. O que exatamente aconteceu aqui? Ah, Ola, disse Gabriel. Não fique com raiva. E daí que ela ficou faminta e matou alguém? A cidade está cheia de humanos desesperados para serem transformados. É só escolher outro. Tana ficou horrorizada com a forma como ele soou insensível, mesmo em sua defesa. Lucien balançou a cabeça. Não seja ridículo. Ela não o matou, foi você. Um largo sorriso estirou-se pelo rosto de Gabriel, fazendo as presas brilharem. Você está certo.
Eu o matei e então tentei colocar a culpa nela, porque eu achei que seria engraçado. E foi engraçado, não foi? Celas e celas cheias de humanos e você mata um vampiro, disse Lucien, claramente exasperado. Eu acho que é com isso que você está acostumado, mas me parece cruel alimentar a garota com sangue frio. Ele virou-se na direção de Tana. Venha comigo, minha querida. Primeiramente, vamos limpar você, e depois eu acho que deveríamos ter uma conversa. Ele voltou a olhar para Gavriel. Você não se importa, não é? Gavriel não estava mais sorrindo. Se o inimigo do meu amigo é meu amigo, então certamente você deveria ser amigo da minha amiga. O que não fazia sentido. Nem mesmo o sentido estranho das coisas que Gavriel geralmente dizia, em que as palavras se juntavam como uma charada ou um quebra-cabeças. Tana franziu o senho. Não, isso estava errado, como se ele estivesse assumindo o papel de alguma versão exagerada de si mesmo. Ele nem sempre foi assim. Lucien revirou os olhos e estendeu o braço a Tana. Era um gesto cortês, como se ela estivesse acostumada com Gavriel fazendo isso, o que a lembrava de que os dois haviam sido amigos antes, e talvez, apesar de tudo que Lucien havia feito, eles fossem amigos de novo. Ela pensou em Elizabeth e na festa de Lance e em como todas aquelas mortes foram obra de Lucien. Colocou a mão no braço dele, sujando a manga da camisa do vampiro de sangue, pegajoso e meio seco, com grande satisfação. Ele curvou o lábio enquanto eles subiam as escadas juntos. Você acordou cedo, disse Tana, apontando para cima, para o teto de vidro do salão de baile. O céu estava cinzento por causa das janelas sombreadas, mas o brilho do sol era o bastante para fazê-la encolher-se. A garota imaginou como Lucien aguentava aquilo, quando ela ansiava por cobrir os olhos. Ela se perguntou se, quanto mais resfriada ficasse, pior seria sua aversão à luz do sol. Tive um sono agitado, disse ele, surpreendentemente falando em tom confessional. Elizabeth estava em todos os meus sonhos. Então ele acenou para uma vampira que parecia estar esperando por eles perto da grande escadaria de madeira que dava para o segundo andar. Ela tinha cabelos castanhos cor de mogno e estava com uma calça preta de couro e um casaco de terno desmontado, partes dele costuradas do avesso, com grandes pontos vermelhos. Um jabo de couro estava preso em seu pescoço, e as botas tinham facas no lugar onde deveriam estar os saltos. No dedo havia um anel de prata com um dente encravado. Enquanto a mulher se aproximava, ela limpou as bordas da boca, erguendo a mão, e Tana viu que o dente do anel era um molar humano. Marisol, disse Lucien, e a mulher assentiu levemente em reconhecimento. Deixe a garota limpa. Depois eu quero que você a leve até mim na sala de estar. Ela pode usar qualquer coisa dela, apenas a deixe menos repulsiva. A mulher olhou para Tana e fez um gesto em direção aos degraus. Elas foram juntas até o quarto de Elizabeth, com Tana caminhando ao lado de Marisol, obediente. Sua pele estava tensa e seus dentes doíam. O banheiro é por ali. É só deixar o seu vestido destruído no chão. Eu vou achar alguma coisa para você no closet dela. Marisol intencionalmente não mencionou a bola faltando da cabeceira de latão da cama, nem a poça de soro no chão. Ela sorria com a boca fechada, como se estivesse tentando não assustar Tana. Tana baixou o olhar para a extensão do vestido de seda que vestia, manchas de grama e sangue, tanto sangue. Soltou um suspiro e pegou a bolsa de mão do lado da cama da forma mais casual que pôde, depois foi até o banheiro anexo. O espelho acima das pias a refletia com detalhes assustadores. Sangue coagulado vermelho escuro manchava o rosto e as mãos, de modo que ela parecia estar usando luvas de ópera manchadas. Ela suprimiu um soluço. Não parecia humana, parecia uma criatura saída de um túmulo. Pensou nos 3 vampiros que havia visto na Praça do Suicídio e em Aidan sentado sozinho no quarto em Vormodcourt, lamentando pelo que havia feito e pelo que poderia vir a fazer. Ela se perguntou se era isso que eles viam refletido no espelho, repetidas vezes, bêbados depois de encherem a cara de sangue e jurando nunca se permitirem fugir ao controle novamente. Bêbados que ainda estavam sedentos. A lembrança de sua mão enfiando a chave de fenda na pele do vampiro de novo veio à tona, fazendo o estômago se revirar. Ela estivera perdida em uma bruma de pânico e, depois, em um frenesi de fome. Agora, lembrando-se disso, era como se, com certeza, outra pessoa tivesse movido a sua mão. Aquilo não poderia ter sido ela, inclinando-se para cima do vampiro, rasgando a garganta detonada dele com os dentes. Aquilo não poderia ser ela refletida no espelho, com os olhos azuis assombrados em uma máscara de sangue coagulado. Abrindo as torneiras no chuveiro, ela deixou a água escorrer tão quente quanto possível. Então, foi até a pequena janela coberta. O painel era do mesmo vidro cinza que cobria o teto no salão de baile, mas, quando ela o empurrou, a moldura deslizou para cima, revelando uma faixa de telhado e deixando que uma fenda de luz amarela entrasse no aposento. Tana colocou no balcão da pia as chaves que havia tirado do vampiro que matara, colocou seu carregador solar sobre a ardósia e plugou o fio ao celular. Na cabine do chuveiro, ficou observando a água marrom espiralando em volta do ralo.
Esfregou a pele com sabão com aroma de lavanda de Elizabeth, até mesmo passou o sabão pela língua, na esperança de se livrar do intoxicante e tenebroso sabor que permanecia em sua boca, fazendo com que se lembrasse de que desejaria aquilo de novo. Quando saiu e se secou com a toalha, Tana viu que a tela do celular estava acesa. Ela havia recebido 8 mensagens de texto. Uma de Pearl, algumas de Pauline ou de alunos da escola e muitas de números que ela não reconhecia. De Pearl, com uma foto do pai delas à mesa da cozinha. Tudo esquisito e um tédio aqui. É melhor você estar se divertindo indo e me mandar fotos para eu poder ter ciúme. De uma garota que havia se formado um ano antes. Este é o seu número, certo? Meu irmão estava na festa. Ele está com você? Você viu o corpo dele? Ninguém quer nos contar nada. De um número que ela não reconhecia. Você deveria ter morrido se o resto. De outro, estamos interessados em uma entrevista exclusiva com você ou com seu amigo Aidan. 5.000 se vocês não falarem com nenhum outro repórter. Tana abriu as torneiras da pia para fazer algum barulho. Primeiro, ligou para o celular de Jameson, que caiu na caixa postal novamente, e ela começou a se perguntar se ele o teria perdido. Pressionando os olhos com os dedos, tentou pensar. Então, apertou alguns botões e ligou para Pauline. O som do familiar sinal de que está chamando do outro lado fez com que seu peito doesse. Por favor, esteja com seu celular, balbuciou Tana. Por favor. Instantes depois, ouviu o som de um clique quando alguém atendeu. Eu vou te matar se você ainda não for uma morta-viva, disse Pauline, e, ao ouvir sua voz, Tana abriu um largo sorriso, apesar de tudo. Você está bem? Me diz que está tudo bem com você. Meio que sim, disse Tana, mantendo o tom de voz baixo. Sinto muito por não ter ligado. Muita coisa andou acontecendo, e eu me esqueci de carregar o celular. Muita coisa andou acontecendo, repetiu Pauline, aos gritos. Posso dizer que sim. Eu vi o seu vídeo ontem à noite. Com a garota vampira que mordeu você e... Ah, meu Deus, Tana. Ah, meu Deus. Eu não consigo acreditar que você esteja me ligando e que eu esteja gritando com você. Eu ferrei com tudo. Tana olhou para a face brilhante e limpa no espelho. Este era o problema com os monstros. Às vezes, eles pareciam ser exatamente como todo mundo. Mas havia algo errado com a pele dela, enrijecida como depois de uma queimadura solar. Eu realmente ferrei com tudo e agora eu estou... Você não ferrou com tudo, disse Pauline. Me escuta. Você sobreviveu. Agora só me diz, você é uma vampira? Não, respondeu Tana, apoiando-se no balcão de mármore da penteadeira. Quero dizer, ainda não. Então você está resfriada? Você parece ok. Por ora. Estou presa em um banheiro chique na casa do Lucien Morial e preciso cair fora daqui. E é por isso que liguei. Eu preciso que você passe uma mensagem a uma pessoa. O quê? Pauline Sova totalmente confusa. Um cara chamado Jameson. Ele tem uma namorada que é uma vampira e ela mora aqui na casa do Lucien. Eu não sei o nome dela, mas a ajuda dela bem que me seria útil. Eu vou dar um número a você. Você pode, por favor, ligar para esse número até conseguir falar com ele? Em algum momento ele vai ter que atender. Diga a ele que eles pegaram a Valentina e que ela está trancafiada. Aguenta aí, disse Pauline. Eu tenho que pegar uma caneta. Tana prendeu a respiração, escutando o som do farfalhar de folhas do outro lado da linha. Isso era tão normal, tão totalmente normal ligar para Pauline para pedir que ela fizesse alguma coisa boba, como ligar para um menino, ou para ter uma conversa estimulante, ou para pedir conselhos, que Tana não conseguiu evitar a sensação de que a familiaridade era o que fazia o momento parecer mais do que surreal agora. Tana ficou encarando o reflexo no espelho, mas, desta vez, parecia estar se vendo no espelho de uma casa de espelhos, distorcendo sua face e fazendo com que a forma do rosto tremesse. Ela precisou de um instante para se dar conta de que isso se devia ao fato de estar se vendo em meio às lágrimas nos olhos. Achei uma caneta, disse Pauline. Fala. Tana leu o número do celular de Jameson do próprio telefone. É Jameson. Diga a ele que a Valentina está trancafiada no porão da casa do Lucien e que eu vou tentar tirá-la de lá hoje à noite, logo depois que escurecer. Se, durante o dia, ele pudesse trazer algum alicate de cortar metal até a cerca da lateral da casa do Lucien, para que possamos passar por lá, seria fantástico. E, se ele não puder fazer isso, diga para ele não se preocupar. Vamos dar um jeito. Dizer para ele não se preocupar? Repetiu Pauline. Do outro lado da parede, Marisol a chamou, Lucien está esperando. Está na hora de Southeast Vester. Eu tenho que ir, disse Tana. Diga a Pearl que eu a amo. Eu amo você, respondeu Pauline. Então, fique em segurança, ok? Ei, como estão as coisas entre você e o David? Perguntou Tana. Ah, cala a boca. Pauline deu risada e então sua voz saiu tremida. Não morra e eu conto a história inteira a você. Sorrindo,
Tana apertou o botão para finalizar a chamada no celular e colocou de volta no peitoril da janela. Então, olhou de relance no espelho. Para seu horror, os dentes da frente estavam escarlates. Ela passou a língua pelas gengivas, sentindo o sabor do sal do próprio sangue. Talvez tivesse mordido a língua. Inclinando-se sobre a pia e colocando as mãos trêmulas em concha, ela pegou a água da torneira, enfiou um bocado na boca, bochechou e cuspiu vermelho. Então, arreganhou os dentes para o espelho. E, sem o sangue, pôde ver que as gengivas estavam sangrando porque os caninos haviam ficado mais longos. Eles não eram tão finos e nem tão afiados quanto dentes de vampiro, mas também não eram mais os dentes de um ser humano. Marisol, ela chamou com uma voz alta e assustada que nem reconheceu como sendo sua. Aidan havia bebido o sangue de Gavriel e nada havia acontecido com ele. O que estaria acontecendo com ela? Um instante depois, a vampira entrou no aposento, com as narinas dilatadas por causa do cheiro de sangue. Os olhos vermelhos analisaram o reflexo de Tana no espelho. O que foi? Olha para os meus dentes, disse Tana, com uma voz tremida, puxando a toalha em volta de si, apertando-a. A vampira segurou a cabeça de Tana, inclinando-a para trás, e então enfiou a mão dentro da boca da garota para pressionar com o dedo as pontas dos dentes dela. Deu um passo para trás e balançou a cabeça, negando. Aposto que alguém te deu uma quantidade excessiva de sangue de vampiro. Você vai ficar bem. Era assim que os vampiros costumavam ser transformados antes de o mundo cair. Eles se alimentavam de sangue de vampiro até estarem prontos. Às vezes, levavam semanas para chegar até o estágio em que você está. Você deve ter bebido um monte. Fora um monte mesmo. Mas o que isso quer dizer? Pergunta Tana, levando os aos dentes, inconscientemente. Eu vou morrer? Vou ser transformada? Não, respondeu Marisol. Isso só quer dizer que você está preparada para morrer. Vai ficar mais forte assim que estiver transformada. Tana assentiu, tentando acalmar-se. Não havia nada de errado com ela. Não acordaria como vampira. Não hoje, de todo modo. Era apenas um sintoma da infecção. Um sintoma de que ela nunca havia ouvido falar antes, mas, ainda assim, um sintoma. Mais toxinas, lembrou-se da palestra na escola. Um acúmulo de toxinas. Ok, disse Tana, inspirando fundo, passando por Marisol e entrando no quarto. Ela não poderia se permitir parecer fraca. Esquece isso. Estou bem. Vamos lá, vou exibir os meus novos dentes a Lucien Moreau. Alguns minutos depois, não tendo gostado de nada que Marisol havia escolhido, Tana vestiu-se com a coisa menos formal que conseguiu encontrar, um vestido de couro vermelho escuro e sem mangas, e acompanhou Marisol pelos corredores. Nenhum dos sapatos de Elizabeth serviu nem um pouco que fossem seus pés, e ela ficou obscuramente feliz com isso. Já era sinistro o bastante que as roupas dela lhe servissem tão bem. O vestido de couro abraçava-lhe o corpo, estirando-se, justo, por seus quadris. Os cabelos negros de Tana foram puxados para trás em um alto rabo de cavalo, e o colar de Gavriel ainda reluzia em sua clavícula. Conforme caminhava, sua língua investigava as pontas dos caninos mais longos. Marisol virou a maçaneta de uma porta laqueada preta e indicou que Tana deveria entrar ali, mas não fez nenhum movimento para acompanhá-la. A porta fechou-se atrás de Tana enquanto ela cruzava o chão com o máximo de leveza que lhe era possível, com os pés descalços. Cortinas pesadas cobriam as janelas. Lucia encaminhou na direção dela como se estivesse enxergando perfeitamente, mesmo em meio à escuridão. No aposento, havia duas grandes cadeiras de couro entalhadas com grifos em cada um dos 4 cantos. Tana avistou um aro porta-chaves de osso, entalhado e decorado em cima com uma imagem que ela não conseguia discernir. Havia 3 chaves penduradas nesse aro. Ela havia pegado somente 2 chaves do vampiro que matara. Esperava que fossem as 2 chaves certas. Você se limpou bem, disse Lucien. Mas é mais nova do que imaginei. Quantos anos você tem exatamente? Tana não sabia ao certo se deveria ou não agradecer a ele pelo elogio. Decidiu que não. 17. Eu não acreditei em você a princípio, ele continuou falando. Quando me disse que Gavriel havia lhe dado as granadas. Fiquei desnorteado em relação ao motivo pelo qual ele as daria a uma garota mortal. Ele contou a você sobre ele. Sobre o colar? Ele me disse que pertencia à irmã dele, respondeu Tana. Ela foi andando até uma das cadeiras, mas não se sentou nela. Lucien a assustava e a fascinava também. Ela era uma hóspede na casa dele, mas também uma prisioneira. Lucien Buffo. Sim, certamente que sim, mas foi então que eu soube, quando vi o colar em volta do seu pescoço. Ele veio até aqui para morrer. Deve ter vindo por isso. Esse é o único motivo em que eu poderia pensar pelo qual ele teria dado esse colar a quem quer que fosse, até mesmo alguém por quem sentisse tal afeto inexplicável. Você sabia que a irmã dele estava usando esse colar na noite em que ela decidiu que seu irmão estava morto? Ela acreditava que Gavriel era alguma espécie de demônio, uma aparição que havia roubado o rosto dele.
Ela tentou sair correndo, para fugir dele, e ele esticou a mão para segurá-la, mas tudo que pegou foi o colar, que quebrou. Ele nunca mais viu a irmã de novo. Isso é triste, disse Tana. Foi um pouco engraçado, para falar a verdade, disse Lucien. Quero dizer, eles estavam gritando um com o outro como se fossem duas crianças imbecis e então veio um homem defender a honra dela. Eu acho que era um taxista, mas ele tinha vários amigos bem atrás dele. Imagine só, um vampiro desistindo em face de uns poucos homens sujos em uma rua. Era como se Gabriel tivesse se esquecido por completo de quem ele era. Tana não fazia a mínima ideia do que dizer em relação a isso. E ele nunca tentou encontrá-la? Perguntou ela, por fim. Lucien abriu um sorriso cheio de dentes. Veja bem, eu a encontrei primeiro. Essa é uma velha história, mas bem que você pode ouvi-la. Eu achei que poderia consertar as coisas entre eles, que, uma vez que ela tivesse sido transformada, Gabriel ficaria completamente feliz. Katia era esperta e apta. Ela havia conseguido sair da Rússia sozinha. Então, seja como for, eu trouxe um dos meus lacaios. Ele tinha 1,83 metros de altura e era belo de rosto, perfeito para uma dama. Enviei meu cartão a ela, que concordou em me ver. Ela estava com uma daquelas solteironas mais velhas, destituídas de posses, que trabalhavam como acompanhantes. Eu matei-a de imediato. Tana inspirou e exalou o ar devagar, tentando achar uma maneira de aceitar que ele acabará de anunciar, todo alegre, que havia matado uma mulher inocente uns 100 anos atrás. Zonza, ela sentou-se em uma das cadeiras, decidindo que não se importava mais com os modos. Lucien baixou um largo sorriso para ela. Ele parecia estar se divertindo, como se essa fosse uma de suas histórias prediletas que ele raramente tinha a oportunidade de contar. É claro que Katia ficou chateada, e ficou até mesmo mais chateada quando eu a agarrei e afundei os dentes no pescoço dela. Quando eu a soltei, ela começou a tagarelar sobre demônios. Mas, fosse o que fosse que ela achasse que aconteceria, eu aposto que nunca imaginou a fome que a dominaria meio-dia depois disso. Ela nunca achou que levaria um abridor de cartas até a garganta do meu pobre e arruinado lacaio. E você sabe o que ela fez depois disso? A garota idiota saiu direto para o sol enquanto se erguia dos mortos. Ela se matou? Gabriel havia sorrido quando falará de Katia em Paris. Com certeza ele não teria relembrado com felicidade das circunstâncias que levaram à morte dela se soubesse disso. Mas, se Gabriel não sabia da morte da irmã, por que Lucien estaria contando isso a Tana? Gabriel ficou um tanto quanto incomodado quando descobriu o que eu havia feito, mesmo eu tendo arranjado a coisa toda para ele. Seria uma bela surpresa, uma reunião de família. Lucien estava balançando a cabeça, como se arrependido. Ela era mesmo uma figura, a irmã dele. Teimosa como ele e tão melodramática quanto. Ele não é, começou Tana a dizer, mas deixou a frase sem terminar. Ele era melodramático às vezes, e não era como se Lucien não o conhecesse havia um bom tempo, certamente tempo suficiente para fazer declarações como essa. Ah, disse Lucien. Que doce. Eu tenho andado terrivelmente curioso. Como você conseguiu chamar a atenção dele? Damas tentaram, mas ele vivia frequentemente tão distraído, sempre tão ocupado reprimindo surtos de vampiros e afiando suas facas. Eu acho que toda aquela caça tornou um pouco agitado. Um tanto quanto desagradável para quase todas as damas, exceto as intrépidas. Você é intrépida, minha querida? Tana não sabia o que dizer em resposta a isso. Eu não faço a mínima ideia. Ela se deu conta de que tudo isso era uma espécie de jogo pervertido para Lucien, para irritá-la, passando adiante uma história para ela que poderia ou não ser verdadeira, mas que a abalaria e a manteria desequilibrada. Lucien gostava de ser a infindável gota de água batendo na alma de alguém e desgastando-a. Lucien gostava de ver as pessoas surtarem. Eu suponho que isso não venha ao caso. Ele jogou-se na cadeira em frente a Tana. O importante é que você conseguiu fazer com que ele se importasse com você. E agora vai conseguir tudo com que sempre sonhou, tornar-se uma vampira, ficar famosa. Nada mal. Para uma vadiazinha oportunista, você com certeza entrou em um mar de rosas. Tana encolheu-se com a forma casual como ele lhe lançou o insulto em meio a toda a sua fala extravagante. Ah, não. Eu estou parabenizando você. De verdade. Se eu estivesse com um drink na mão, faria um brinde à minha admiração por você. Que bom que eu também não tenho um drink, disse Tana. Porque eu o jogaria na sua cara. Lucien jogou a cabeça para trás e deu risada. Eu simplesmente amo os mortais. Aposto que sim, ela disse a ele, que reconheceu as palavras dela com um aceno de cabeça. É um tremendo alívio não ter mais que me esconder. Antes de a infecção se espalhar, nós já éramos conhecidos pelos nossos erros. Vampir nos Países Baixos, Upir na Ucrânia, Vricolaca na região dos Balcãs, Penangla na península da Malásia. Se fossemos melhores em nos esconder, não existiriam palavras para nos designar, mas há uma palavra para vampiro em todos os cantos do mundo. E nada de capas pretas com forros vermelhos.
Bem, talvez ainda haja essas capas, mas definitivamente não do tipo com gola alta. Provavelmente Tana deveria parar de falar assim, mas precisava provar aos dois que não estava com medo, mesmo que estivesse. Lucien ignorou-a, não disposto a morder a isca e, definitivamente, ele não estava sorrindo. E agora o mundo vê as nossas verdadeiras faces. O mundo foi refeito por nós, transformado em algo glorioso, um lugar onde os homens aspiram a ser imortais. Eu gosto deste mundo e continuaria contribuindo com sua evolução, ao contrário dos vampiros ancestrais. O sonho deles de voltar aos antigos modos é como o sonho dos Romanows 19 de voltar ao poder. Não vai acontecer, não importa o quanto eles cacarejem sobre isso em suas criptas e catacumbas. Mas, com o aranha quase no meu portão, os nossos interesses se alinham. O que você quer dizer com isso? Ela quis saber. O que quer que o aranha tenha feito com Gavriel, parece que deixou a mente dele insana. O que eles costumavam chamar de manie sans délire, em francês, insanidade sem delírios. Ele está quebrado e nós estamos sem tempo para torná-lo inteiro novamente. Ajude-me a controlá-lo e eu a ajudarei. Chega de fazer com que você beba sangue frio e morto na frente de uma jaula cheia de garotas e garotos deliciosos. Eu transformarei você, Tana. Mostrarei a você como ser uma vampira do tipo que o mundo raramente conheceu. Você vai fazer isso? Ela perguntou, pensando em seus novos dentes afiados, na maneira como a fome estonteante a havia desertado desde que se alimentara. Lucien deveria saber o que estava acontecendo com ela, como o sangue do vampiro a estava deixando mais forte, mas ele obviamente estava fingindo não saber de nada. Sangue frio, morto, repulsivo, não beba mais disso. Sabotagem disfarçada de bondade. Em Paris, houve uma época em que existia uma lendária iguaria, agora banida, estava dizendo Lucien. Uma ave chamada Sombria, uma criatura de aparência desinteressante, comum, com cabeça verde acinzentada e corpo amarelo, é pega viva e forçada a alimentar-se de painço até engordar. Então ela é afogada em Armagnac 20. Por fim, a ave é assada e comida inteira, com ossos e bico e tudo, enquanto a pessoa que a estiver comendo usa um guardanapo sobre a cabeça. Alguns dizem que isso é para manter o aroma do prato, outros dizem que é para ocultar do céu a face de quem estiver comendo, assim como sua vergonha. Isso é cruel, disse Tana. Sim, disse Lucien. É verdade. E, ainda assim, até mesmo isso não é nada em comparação com a fineza do sangue humano. Sabe o que é bebê-lo, quente e metálico, sendo bombeado para dentro de sua boca pelas frenéticas batidas do coração de um corpo vibrante? É meio como cuspir na cara de Deus, e meio ser como ele. Tana balançou a cabeça em negativa, a fome erguendo-se sem que ela o quisesse. Você faz com que isso soe como algo muito bom. Bem, disse Lucien, com um sorrisinho. Se existe algo que cuspa na cara de Deus, geralmente sou a favor disso. O que eu tenho que fazer? Ela quis saber. Apenas garanta que Gavriel se mantenha fiel ao plano, até mesmo que ele se lembre do plano. Que ele decida que vai viver, no fim das contas. Que continue a se lembrar de que o aranha é nosso inimigo e eu sou aliado dele. Está entendendo? Você pode não acreditar em mim, mas eu o amei do meu jeito. O que aconteceu com ele é culpa minha. Eu carrego essa responsabilidade, mas vai ser mais fácil tolerar isso com o aranha morto. E vai ser mais fácil para Gavriel tolerar o que aconteceu com ele se você ficar ao lado dele. Visto que eu quero a felicidade dele, também devo querer a sua. Tana assentiu devagar. Vou fazer o que puder, respondeu. Ele estava mais perto do que ela esperava. Tana nem havia ouvido quando ele se movera. Ela estremeceu quando ele levou a mão em concha até a bochecha dela. Os dedos de Lucien curvaram-se de encontro à pele dela, as pontas pressionando o osso com força o suficiente para machucar. Bom, isso é bom. Nós nunca sabemos do que somos capazes até tentarmos. Capítulo 32. 8 anos antes, Gavriel sofrerá um colapso. Primeiro, o aranha cortou e arregaçou a barriga dele. Então ele tirou suas tripas e amarrou-as em volta das barras da jaula. Pegajosas guirlandas azuis. Eles arrancaram seus olhos cor de semente de romã. Eles o alimentaram com sangue sujo e bilis e com sua própria pele. Eles cortaram-no com facas, fustigaram-no com chicotes com navalhas nas pontas e enfiaram pregos enferrujados nas solas de seus pés. Quando ele se curava, faziam tudo de novo. Até que tudo doesse o tempo todo para sempre. A dor era algo tão imenso e terrível e colossal que apagava os pensamentos. E então,
Quando ele voltou a si, suas lembranças estavam desconexas, incoerentes. Ele havia rasgado a garganta de alguém, mas não mais sabia ao certo de quem. Havia sangue por toda parte, ele escorregara no sangue, coagulado como leite azedo. Havia cabelos também, um ninho de cabelos em um ralo. E ele se lembrava de quem havia incitado aqueles que o torturavam, a face da criatura que baixava um sorriso para ele. Eu poderia lhes contar, pensou Gavriel. Eu poderia lhes dar outro alguém no meu lugar. Alguém de quem vocês gostariam mais. Alguém que vocês feririam mais do que a mim. Mas não. Eles haviam tirado todos os pedaços dele. Ele se agarraria à vingança. Seria seu conto de fadas, sua canção de ninar, cantada suavemente por lábios esfolados. Desafinada e demente. Capítulo 33. Tana desceu o corredor atrás de Lucien, passando pelas pinturas a óleo de paisagens campestres francesas e marcas de mãos sujas de sangue coagulado. Eles chegaram a uma pesada porta de carvalho. Lucien estava esticando a mão para encostar na maçaneta quando a porta foi escancarada. Gavriel foi emoldurado pela entrada. Ele estava com a calça jeans preta e a camisa da mesma cor que havia usado na viagem pela estrada que fizera com Tana e os outros, embora houvesse uma maciez naquelas roupas que sugeria que elas haviam sido recentemente lavadas. Estava com os pés descalços. Dando um passo para trás, acenou para que os dois ali entrassem. Viu? Eu a devolvi, disse Lucien, dando um empurrão na parte inferior das costas de Tana, de forma a forçá-la a entrar cambaleando no aposento. Incólume. Immaculada. Tana franziu a testa. Você é mesmo de outra época, não é? Ignorando-a. Lucien cruzu o limier, facendo a porta atrosta si. Nós precisamos conversar, meu querido. Todos os três? Perguntou Gavriel com malícia na voz. Ela é sua convidada. Nós deveríamos entretê-la. E ficar de olho nela. Segundo você, ela matou 2 vampiros em um único dia. Na verdade, em momento algum você deveria ter me deixado sozinho com ela. Deve ser muito perigosa. O sorriso de Lucien não estava refletido na expressão em seus olhos. Ele sacou de um bolso um canivete dobrável com cabo de osso e começou a cutucar debaixo das unhas com a ponta dele, tirando dali fragmentos de sangue seco e pedacinhos de tecido. Ela notou que havia algo de errado com a forma como as unhas dele se curvavam, como se os dedos estivessem se afunilando em garras. Você está certo. Eu nunca deveria ter deixado vocês dois sozinhos, disse Gavriel, virando-se para Tana com um meio sorriso só para ela. Mais perigosa do que o nascer do sol. Ela imaginou se Gavriel se lembrava dessas palavras. Porém, naquele instante, não se sentia nem um pouco perigosa. Sentia-se revoltada e muito, muito amedrontada. Ela olhou em volta da sala, tentando orientar-se. As janelas eram do mesmo vidro cinza e o sol ainda ardia lá fora, fazendo com que as janelas brilhassem intensamente, embora ela não mais tivesse noção de tempo. Poderia ser fim de tarde ou começo de noite. No chão, ao lado da cama, havia uma grande bolsa de couro, com várias facas quase transbordando dela. Tana se perguntou onde Gavriel havia colocado aquela bolsa antes de seu confronto com Lucien. O quarto era grande bastante para acomodar a cama com dossel no centro e um canapé ao longo de uma das paredes, cujo estofamento era de um couro brilhante, reluzente, preto. Acima dele estava pendurado um quadro, a pintura de um meticuloso estudo de um coração humano repleto de vermes em uma bandeja de prata, o que fez com que Tana se lembrasse de seu professor de arte, e ela se perguntou, de repente, se essa poderia ser uma das obras dele. Pensou que deveria tirar uma foto daquilo e enviá-la por mensagem ao Sr. Olson, mas isso apenas fez com que imaginasse Lucien e Gavriel posando cada um de um lado do quadro, olhando com ódio um para o outro, e, com isso em mente, a histeria ameaçou rastejar e subir por sua garganta e sair à força na forma de risadinhas. Essa era a pior parte. Ela poderia planejar e poderia continuar seguindo em frente, mas não conseguia se controlar quando seu cérebro era sobrecarregado de horror e ameaçava desligar-se espetacularmente, em um surto de risadas histéricas. Ela sentia como se estivesse caminhando em uma corda bamba e bem no limite daquilo com que conseguia lidar. E, se começasse a rir agora, não haveria de parar. Lucien cruzou o quarto e jogou-se no canapé, mostrando exatamente quão confortável ele se sentia no quarto de Gavriel. O que fazia sentido, já que, no fim das contas, eles estavam na casa de Lucien. Ele continuava a cutucar embaixo das unhas com a faca, soltando os últimos pedaços do que as deixará escurecidas.
Quanto mais Tana olhava para ele, mais percebia que alguns fios dos cabelos loiros dele também estavam manchados de sangue, na direção da nuca dele, onde provavelmente ele não conseguia ver. Nas câmeras, passaria como nada, um borrão. Ela quis rir de novo, o que era ridículo, porque nada disso era engraçado. Tana empoleirou-se no canto do colchão. Quando Gavriel olhou para ela, ela não conseguiu bem manter o olhar fixo no dele. Lembrou-se de como ele havia observado com o vampiro no porão, como ele vira sua boca manchada e os dentes vermelhos. O que havia pensado dela? Ela havia decaído bastante em relação à garota legal que lhe oferecerá uma carona no porta-malas do carro. Não, não era engraçado, nem um pouco. Então, disse Lucien, a guarda avançada do Aranha, sua Corpus des Ténèbres, chegará aqui hoje, ao crepúsculo. O próprio Aranha virá mais tarde na noite, quando tudo estiver preparado para acomodá-lo. Nós não temos muito tempo para preparações e teremos uma única chance de fazer com que esse plano dê certo. A forma casual como ele falou da chegada do Aranha era alarmante, como se ir e vir de ir para Coldon, para vampiros como o Aranha, Lucien ou Elizabeth, fosse algo tão simples quanto cruzar qualquer outra fronteira. Ela se perguntava se as únicas criaturas que realmente ficavam presas dentro da cidade eram os humanos. Não, pensou, humanos e vampiros criados depois de Caspar. Gavriel passou os pálidos dedos pela bagunça dos cabelos pretos, um hábito estranhamente humano. Ele parou de olhar para Tana e voltou os olhos para Lucien. É só me deixar chegar perto bastante dele e eu o mato. Não tenha dúvida quanto a isso. As correntes teriam que ser de verdade, disse Lucien. Ele, acima de todos os outros, sabe o que manterá você preso e ou não, eu terei que fazer uso de aço pesado, mas nós podemos soltar alguns dos elos. Entendeu? Tudo isso terá que parecer muito, muito real. Sim, respondeu Gavriel, tão baixinho que era como se estivesse exalando o ar, e tem que haver algum sinal de luta. Marcas no meu corpo e no meu rosto, como se realmente tivéssemos lutado. Lucien retraiu os lábios, deixando os dentes à mostra, em uma expressão que era meio sorriso e meio um rosnado. Qual é exatamente o plano? Quis saber, Tana. Lucien olhou de relance para ela, incomodado, antes que a expressão em sua face suavizasse deliberadamente. Talvez ele tivesse percebido que ela não teria como ajudar Gavriel a seguir um plano que ela não entendesse. Ou talvez Lucien houvesse se lembrado de que estava tentando fazer com que ela gostasse dele. Para falar a verdade, é um plano simples, disse ele, acenando com a mão na direção de Gavriel. O Aranha está vindo até aqui para coletar o prêmio dele. Nós vamos atar Gavriel e, quando o Aranha se aproximar o suficiente dele, e ele fará isso, não conseguirá resistir a expressar sua exultação, Gavriel se libertará das amarras e o matará. Gavriel assentiu, concordando. E depois o pessoal de Lucien atacará as tropas dele. ESM, o novo mundo triunfa sobre o antigo, finaliza Lucien. Legal, disse Tana, sentindo como se devesse dizer alguma coisa, mas também como se tudo em que ela pensasse parecesse insuficiente. Aquela estranha sensação do surreal estava caindo sobre ela de novo. Alguns vampiros iam matar alguns outros vampiros. Lucien e Gavriel, melhores inimigos vampiros, iam matar outros vampiros. Tana colocou a mão na frente da boca, abafando assim um sorriso. Era uma vez. Tana e Pauline haviam tido uma grande desavença sobre uma jaqueta de couro que Tana havia pegado emprestada, e na qual a amiga mútua delas, Ana, havia vomitado. Seguirasse uma gigantesca briga com gritos e então elas ficaram se evitando durante uma semana, comendo o almoço em mesas diferentes e chateando os amigos mútuos com infindáveis comentários maldosos. Mas então Pauline havia sido escolhida para o papel principal em uma peça e aparecerá na casa de Tana para ensaiar suas falas. A briga havia acabado. Simples assim. Mas será que Gavriel se sentiria assim em relação a Lucien? Seria possível perdoar alguém que causará a morte da irmã dele, cujo colar Gavriel carregara consigo por mais de um século? Seria possível perdoar alguém que era culpado por ele ter sido trancafiado em uma cela e ter enlouquecido? Lucien levantou-se e começou a caminhar em direção à porta. Gavriel falou baixinho, curvando um dos cantos da boca para cima. Tem mais uma coisa que eu quero dizer a você. Lucien virou-se, e algo em relação a Gavriel fez com que ficasse paralisado no lugar. Você não vai me trair, disse Gavriel. Mas pode me dizer o motivo. Porque eu sei que você é capaz de matá-lo e eu o quero morto. Lucien franziu o senho, falando devagar, como se falasse com uma criança. Sua especialidade é matar seres da nossa própria espécie. E eu quero o Aranha morto. Ele odeia vampiros que se exibem diante dos mortais, vampiros como eu, que se tornaram celebridades. Então, você estará me dando o que eu quero a um custo muito baixo para mim. Além disso, você é minha progenie, de quem sinto muito orgulho. Gavriel sorriu. Não, você não vai me trair, porque, se fizer isso, eu contarei o seu segredo ao Aranha. Eu sei porque você me entregou a ele com tamanha rapidez. Não percebi isso a princípio, mas ficar em uma jaula durante uma década nos dá um bom tempo para pensar.
Lucien ergueu o olhar de relance para a parede, acima de uma pintura, e depois voltou a olhar para onde olhara antes. Foi somente uma troca de um instante na direção do olhar, mas, quando Tana acompanhou o gesto, viu o minúsculo brilho da lente de uma câmera. É claro que ele estava gravando Gavriel. É claro. Porém, isso não poderia fazer parte da transmissão ao vivo, não se Lucien estava casualmente discutindo segredos. A menos que ele estivesse traindo Gavriel da maneira mais óbvia possível, literalmente transmitindo o plano deles para o Aranha. Mas, embora a gravação fosse provavelmente ficar escondida em um cofre forte de Lucien em algum lugar, ele parecia nervoso, como se não quisesse que fosse o que fosse que Gavriel estava prestes a dizer ficasse gravado de forma alguma. Gavriel virou-se na direção de Tana e dirigiu a próxima parte a ela. Ele soou friamente são. Há muito tempo, nenhum novo vampiro podia ser transformado sem a aprovação de um pequeno número de vampiros muito velhos. Eles fingiam que estavam preocupados com a disseminação do vampirismo, mas aquilo que mais os preocupava era que alguém de sua própria progenie formasse um exército e fizesse algo contra eles. Como um espinho, eu caçava quaisquer crias que saíam da linha. Porém, o que eu mais caçava eram erros. Alguns vampiros são tolos ou desleixados. Alguns são interrompidos no meio da alimentação, surpreendidos pela luz do sol, ou até mesmo perdem a luta com a pessoa atacada. Aquela vítima fica resfriada, e então, sem saber como deve agir, se alimenta sem matar. Provavelmente tenta se alimentar sem matar. Porém, no processo, ela cria mais vampiros e em pouco tempo, temos um surto. Tana não conseguiu evitar imaginar Gavriel sendo interrompido por algum vampiro frenético, acenando com as mãos, tentando explicar os terríveis erros que ele havia acabado de cometer. Uma risada ameaçou subir como uma bolha da garganta de Tana novamente. Casper Morales era diferente. Diz Gavriel. Ao ouvir o nome dele, Lucien enrijeceu-se. Ele não se lembrava de quem o havia transformado, apenas que tivera a sensação de estar sendo seguido e então foi surpreendido, sozinho em uma viela. Ele acordou na própria casa, com as persianas abaixadas. Na parede, com sangue, alguém havia escrito "Diga à morte que mandei um alô". Era como se alguém o houvesse transformado por uma brincadeira de mau gosto. Lucien permanecia muito imóvel. Quem faria uma coisa dessas? Ele perguntou, com voz monótona. Gavriel virou-se novamente para ela, e Tana subitamente se deu conta de que estava desempenhando o papel do júri. Eu matei 5 vampiros de cabelos negros e olhos escuros no último mês e havia algo nas feições de todos eles que fazia com que parecessem, de longe, possivelmente meus parentes. 3 mulheres e 2 homens. Todos eles com uma história estranha sobre como foram transformados, todos com faces que me lembravam o meu irmão, a minha irmã. E as roupas que usavam, estranhamente antigas, como se alguém as tivesse arranjado para eles. As joias também. Era inquietante. Um dos garotos tinha até mesmo uma inútil e velha pistola de duelos. O tédio é o pior inimigo daqueles que vivem para sempre. Todos nós temos maneiras de nos divertirmos. E as de Lucien são, com frequência, como devo dizer, mesquinhas. Tana estremeceu. O calafrio da infecção estava se insinuando novamente sob sua pele, mas ela ainda conseguia ignorá-lo. Tudo bem, disse Lucien. Chega! Era como matar fantasmas, de novo e de novo e de novo, continua Gavriel. Da última vez, eu não consegui fazer isso. Deixei que Casper se fosse. Deixei que ele fugisse, mas não fui eu que o transformei. Você fez isso, Lucien. Você transformou todos eles, para ver o que eu faria. Porque ser cruel era sua diversão. E o motivo pelo qual você não vai me trair, Lucien, é que, se fizer isso, eu contarei a minha história ao Aranha e você passará a próxima década em uma jaula ao meu lado. Tana olhou para os dois e, por um instante, sentiu-se banhada pela atrocidade do que Gavriel havia dito. Ele estava dizendo que o fim do mundo não era um acidente, era uma piada. Você não tem provas, disse Lucien. Apenas uma história. Gavriel do de Ambrose. Se você realmente acredita nisso, por que guardou o segredo por tanto tempo? O corpo de Lucien vibrava com uma energia maníaca suprimida. A boca arrogant tremia. Tana percebeu que ele estava com medo. Medo do que o Aranha faria com ele se soubesse disso. Talvez medo de todos os outros vampiros ancestrais, traídos e tirados de seu velho mundo, juntando-se e dilacerando por completo, como haviam feito com Caspar Morales. Talvez até mesmo estivesse com medo de humanos, ou pelo menos dos governos humanos, que finalmente teriam alguém a quem culpar. Não era de admirar que Lucien houvesse glorificado Gavriel por mudar o mundo. Todas as vezes que Lucien o louvara, ele estivera elogiando a si mesmo. Mas sentir medo tornava Lucien perigoso. Tana podia ver a violência reprimida na face dele, podia ver o novo ódio reluzindo nos olhos vermelhos. Se Gavriel achava que mostrar a Lucien o poder que tinha sobre ele lhe garantiria sua lealdade, estava enganado. Eu guardei o seu segredo porque gostava de pensar em você livre, respondeu Gavriel.
Lucien cruzou o quarto abruptamente, como se não conseguisse mais tolerar ouvir mais nada. Ele abriu a porta para o corredor. Depois desta noite, nós dois seremos livres. Seremos livres para sempre, contanto que você não estrague tudo. Lucien bateu a porta ao sair, fazendo a parede tremer. Gabriel caiu no canapé e colocou ambas as mãos sobre o rosto. Então ele olhou para Tana com olhos estranhos. Ah, meu Deus, como você deve me desprezar. Ela deslizou para fora do colchão, balançando a cabeça em negativa. Eu estou melhor agora, disse ele. De qualquer forma, às vezes eu fico melhor. Antes, era como estar em um sonho. Eu não conseguia enxergar as coisas direito. Tudo ficava confuso e bagunçado. E agora eu vejo quão horrível deve ter sido. Quão horrível tudo isso deve ser. O que foi que você disse? Seria preciso um rio de sangue para lavar as minhas feridas. Eu vi um vídeo de você na outra noite. Foi como se você estivesse tomando todos os seus remédios de uma só vez. Então, acho que isso ajudou. Fico feliz. Ela lembrou-se dele curvando-se sobre a garganta da garota, equilibrando o joelho na beirada da cadeira dela, cobrindo o corpo dela com o seu. Um estremecimento passou por Tana, e não era de medo. Eu disse mesmo isso? Ele quis saber. Isso soa um pouco insano. Tana deu risada, empoleirando-se no braço do canapé. Ele esticou os dedos frios até ela e arrastou-a para baixo, para seu lado, em um gesto surpreendentemente humano. Ela deixou-se deslizar para a almofada, encostando a cabeça no ombro dele. Como você está? Ele perguntou-lhe baixinho. Bem, disse Tana, todas as roupas novas que eu arrumo, consigo arruiná-las em poucas horas. O largo sorriso no rosto dele abriu-se de imediato. Seu olhar voltou-se para o vestido dela, depois desviou-se. Couro dá para limpar. Descansar ali, sorrindo, com o braço dele em volta dela, era como estar em um encontro romântico muito perigoso. Ela pensou na forma como ele a havia beijado, com sangue na boca e o sol erguendo-se atrás dela, e imaginou se ele queria beijá-la novamente. Então você acha que esse plano vai dar certo? Perguntou de repente, desesperada para preencher o silêncio. Você confia mesmo no Lucien? Como se faz para conseguir que um gato bata em um fio? Sussurrou Gabriel junto aos cabelos dela. Eu não sei, disse ela, estremecendo. Arrastando o fio na frente do gato bem devagar? Exatamente, ele lhe disse, percorrendo com os dedos frios o arco da bochecha dela. Ele observava a própria mão com fascínio, como se estivesse surpreso com o que estava fazendo. E, se isso não der certo, arraste o fio por cima do gato. Você não mostra a ele o que realmente pode fazer com o fio. Você não começa a balançá-lo no ar e nem incrivelmente rápido. Isso vem depois. Primeiro, você deixa que o gato pegue o fio. E, se o gato pegar o fio uma vez, vai querer pegá-lo de novo. Assim como você vai deixar o aranha achar que pegou você. A voz dela saiu um pouco sem fôlego. Ele deu de ombros. É divertido observá-los quando o fio está no ar e eles estão à espera, com as patas fora do chão. É engraçado vê-los dançar. São capazes de colidir com paredes para pegar aquele fio de volta. Tana afastou-se dele um instante, olhando-o com um ar sério. Ele era todo boca suculenta e olhos inundados, totalmente um belo monstro reclinando-se em almofadas de couro, mas ela havia visto a expressão na face dele antes de Lucien sair dali. Ele vem bagunçando a sua cabeça faz um bom tempo. Você não está preocupado com a possibilidade de ele estar te manipulando, Gabriel? Ela ergueu o olhar de relance para o ponto brilhante onde estava a câmera. Eles estavam diretamente debaixo dela, o que talvez significasse que eles até poderiam não aparecer no filme, mas ela estava certa de que sua voz seria ouvida. Se Lucien ouvisse isso, saberia que ela nunca tivera intenção alguma de ajudá-lo. Eu não sei mais ao certo se isso importa. Mas você faria uma coisa para mim? Pode trancar a sua porta hoje à noite e ficar dentro do quarto até a alvorada? Não importa o que você ouça. Tana inspiru, tremula. Essa era a única coisa que ela não poderia prometer a ele, não se quisesse ajudar Valentina. Não se quisesse a ajuda de Jameson. Ok, mentiu. Ele pareceu aliviado, de um jeito preocupante. Então permita-me contar uma história enquanto esperamos pelo cair do crepúsculo. Quando eu era um garoto, havia uma mulher que cuidava de mim e do meu irmão, e ela nos contava histórias de pássaros de fogo e de bruxas, e sobre a princesa guerreira chamada Maria Morevna, com quem o príncipe Ivan se casou. Ivan estava completamente sozinho, visto que ele havia dado a bênção para que sua primeira irmã se casasse com um falcão, para que a segunda irmã se casasse com uma águia e a terceira, com um corvo. Elas casaram com pássaros. Ecoou Tana, não tanto pela resposta em si, mas para mostrar a Gabriel que estava prestando atenção e para fazê-lo sorrir. Pássaros que às vezes eram homens, disse Gabriel. Quando Ivan viu a ferocidade de Maria Morevna em batalha, assim como sua beleza, ele se apaixonou instantaneamente por ela. Os dois se casaram logo depois. Porém,
Princesas guerreiras são muito ocupadas, então, logo, Maria Morevna teve que invadir algum lugar ou batalhar com alguém, e deixou Ivan cuidando do reino dela. Ele tinha pilhas de ouro e muito bom caviar, e tudo que alguém poderia querer, exceto por uma coisa. Ela implorou que ele nunca fosse até uma única câmara debaixo do palácio. Tana pensou em seus próprios pés nos degraus empoeirados que davam para o porão e para a mãe, esperando no escuro. Mas ele foi até lá, não foi? Inclinando-se na direção dele, Tana descansou a cabeça no peito dele, cerrando os olhos. Ele não conseguiu resistir. O sotaque de Gavriel ficava mais acentuado conforme ele ia falando. E lá, acorrentado com 12 correntes fortes, estava Koschei, o imortal. E Koschei disse, por favor, eu estou com tanta sede. Tenha piedade de mim e me dê um pouco de água. Eu estou trancado aqui há 10 anos, sofrendo tormentos que você não pode imaginar. Minha garganta está tão seca. Essa é uma história verdadeira? Interrompeu Tana, pensando na própria década de tormento de Gavriel, em sua própria fome. Mas o vampiro apenas riu. Uma história muito famosa, eu juro. Seja como for, Ivan era uma alma bondosa e trouxe água a Koschei. Porém, a sede dele não pôde ser saciada com um único balde de água, nem com um segundo balde. No entanto, quando Ivan levou a ele o terceiro balde de água, Koschei recuperou sua força plena e quebrou as correntes. O pecado da misericórdia, disse Tana. Gavriel pareceu um pouco envergonhado e um pouco satisfeito porque ela se lembrava disso. Sim, disse ele baixinho, descansando os dedos frios sobre a pele do ombro desnudo dela, distraindo-a. Ivan era misericordioso, e todo o restante da história foi como ele pagou por isso. Koschei sequestrou Maria Morevna e levou-a embora para o seu próprio palácio, deixando que Ivan corresse atrás deles. 3 vezes Ivan conseguiu encontrar Maria Morevna, e 3 vezes conseguiu fugir com ela, mas Koschei tinha um cavalo mágico mais rápido do que o vento. Da primeira vez que Koschei pegou Ivan, por gratidão pela água que ele lhe havia dado, deixou Ivan partir com o aviso de que, se fosse pego de novo, seria cortado em pedacinhos. Da segunda vez que Koschei pegou Ivan, ele o deixou ir com o mesmo aviso apavorante. Na terceira vez que Koschei pegou Ivan, ele fez o que havia ameaçado. Cortou Ivan em 13 pedaços com sua espada, colocou os pedaços em um barril alcatroado e jogou-o no oceano. Porém, o falcão, a águia e o corvo que haviam se casado com as irmãs de Ivan pescaram-no de volta. Eles pegaram os pedaços do corpo e dispuseram-os no chão, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Assim que o remontaram, eles borrifaram água em seu corpo e ele acordou novamente, como se emergindo de um profundo sono. Então ele era um morto-vivo? Perguntou Tana. Como um vampiro. Algo do gênero. Ele acordou mais esperto também, porque desta vez foi até a bruxa Baba Yaga e ganhou um cavalo tão belo e tão rápido quanto o de Koschei. Com ele, Ivan fugiu com Maria Morevna uma última vez. Koschei perseguiu-os montado em seu cavalo mágico, mas, desta vez, quando ele os alcançou, o cavalo de Ivan atacou Koschei com um golpe potente, esmagando-lhe o crânio. Então, Ivan e Maria Morevna fizeram uma pira e queimaram Koschei até que ele virasse cinzas. Então viveram felizes para sempre, visitando cada uma das irmãs de Ivan e seus maridos-pássaros, todos os quais declararam que Ivan fizera a coisa certa ao se arriscar tanto por uma mulher tão bela e feroz quanto Maria Morevna. Se ela era assim tão feroz, como simplesmente não se salvou sozinha? Quis saber, Tana. Mas esse é o ponto interessante da história, você não acha? Gavriel fez a pergunta com uma intensidade que traía a ideia de aquilo ser apenas uma história para ele. Eu amava essa história quando era criança, mas, conforme fui ficando mais velho, comecei a me perguntar. Era justo que Maria Morevna deixasse Koschei trancafiado por longos 10 anos sem nem mesmo água. E, se isso era justo para ela, não seria justo para ele sequestrá-la e levá-la até o castelo dele? Mas Ivan, ele é bom. É gentil. Ele daria água a um prisioneiro. E pode não saber como salvar a esposa, mas consegue fazer o impossível ao simplesmente não desistir. Ele é a parte caótica da história, porque não faz o que todo mundo espera dele. Quando eu era criança, pensava em mim mesmo como Ivan, mas não, você é mais parecida com Ivan do que eu jamais fui. Você esperava que eu seja bom, e, por sua causa, eu tentei. Ele cerrou os olhos. No final, porém, nós dois sabemos que eu serei Koschei nessa história. E é por isso que você deveria sair correndo para longe de mim o mais rápido que puder e continuar seguindo em frente. Até mesmo o meu amor é monstruoso. Tana, eu vou continuar assustando você e... você não é nenhum personagem de conto de fadas. Ela pegou no queixo de Gavriel e virou a face dele em direção à sua, de modo que, quando ele abrisse os olhos sobrenaturais novamente, ela poderia olhar dentro dele sem se encolher de medo. Para que pudesse mostrar a ele que estava falando sério. E eu não sou, eu nem mesmo sei ao certo que sou, mas conheço você. Talvez eu não tenha passado décadas com você, como Lucien passou, mas aposto que consigo fazer você rir mais rápido do que ele poderia. Ah, é mesmo? Ele inclinou a cabeça para um dos lados, e foi difícil para ela não encarar por muito tempo a maciez da boca dele.
Ela queria passar o dedo pelo contorno daquela boca. Inclinou-se para perto dele, o coração martelando-lhe o peito, e, em vez disso, lambeu a bochecha dele. Por um instante, ele pareceu alarmado, e então, realmente riu, uma risada verdadeira, honesta, que ele não pôde evitar, pelo puro ridículo do que ela havia acabado de fazer. Você é você mesmo, disse Tana, com um largo sorriso no rosto. Você é mais puramente você do que qualquer um que eu conheça. E, se você não consegue mais ver quem é essa pessoa, então se veja da forma como eu o vejo. Gavriel balançou a cabeça em negativa. Você não tem como saber o que eu sou. Ela o interrompeu, falando rápido. Quando eu estava prestes a completar 14 anos, meu pai me mandou ir para um acampamento. Talvez você não saiba o que é isso, mas geralmente é algo que se faz durante algumas semanas no verão, e a gente... Ele pressionou a mão junto ao peito, com uma afronta zombeteira. Eu fiquei trancafiado por 10 anos, não 10.000 anos. Certo, bem, ok, disse ela. Enfim, eu tinha umas ideias sobre quem eu era quando parti para o acampamento. Eu tinha uma centena de bichinhos de pelúcia que meus avós tinham me dado com o passar dos anos, todos empilhados em cima da minha cama. E eu tinha duas melhores amigas, a Nicole e a Amber. A Amber morava na rua abaixo da minha, e nós éramos amigas desde, basicamente, sempre. A Nicole havia se mudado para a cidade depois e ficou realmente chegada a Amber quando eu estava no hospital. Então, éramos sempre nós três, e andávamos de bicicleta pela cidade juntas, e assistíamos a filmes nos quartos umas das outras. Em amizades, todo mundo tem seus papéis. Eu era aquela que se preocupava que fossemos nos meter em encrencas se escrevêssemos com canetinha no banheiro da Macy's no shopping, ou se roubássemos um par de brincos de penas de uma Claire's Boutique. Aquela que sempre fazia o que lhe mandavam fazer. A tímida. A assustada. A boazinha. Era assim que eu era com 9 anos, 10, 11 e 12, então nem percebi que não era mais assim aos 13. Ele passou os dedos frios na pele marcada pela cicatriz do braço dela e, por um instante, ela ficou enfeitiçada demais para seguir em frente com o que estava dizendo. Eu acho que você tinha um bom motivo para sentir medo, disse ele. Talvez. Mas o lance é que, quando eu fui àquele acampamento, ninguém me conhecia. E, quando voltei para casa, eu me vi diferente. Lá, eu havia sido a primeira a cruzar a nado o lago inteiro. Quando a pia estava com problemas, fui eu que separei os canos e a consertei. Eu quase matei um coitado das cabanas dos meninos que tentou nos assustar fingindo ser um vampiro. Aposto que sim, disse Gavriel, em um tom seco. Pode rir, volveu ela, mas o lance é que eu não me conhecia, nem um pouco, até que fui acampar. Eu sabia como a Nicole e a Amber me viam. E o Lucien e o Aranha e todos os outros, eles têm medo de você, então acham que você deve ser mesmo bem horrível. Eles acham que você não consegue sentir nada, porque eles se esqueceram de como sentir. Você é muito, muito perigoso, eu entendi isso, e tem uma tendência a ficar todo teatral e pensativo, mas não confunda isso com alguma espécie de corrupção interna. Eles veem a si mesmos em você e estão cegos. Ele inclinou-se na direção dela, contemplando-lhe o rosto como se algum grande segredo nadasse nos olhos dela, suas mãos trazendo-o mais para perto de si, a boca se separando de leve, deixando à mostra as pontas dos caninos, enquanto ele se curvava na direção dela, com olhos velados. E o que você vê? Um estremecimento passou pelo corpo dela, o frio da infecção correndo pelas veias. Ele recuou, como se tivesse sido tostado. Os lábios ainda estavam separados e havia uma selvageria na forma como olhava para ela, como se ele fosse um animal preso em uma armadilha à espera do fustigar de um chicote. Não, disse ela. Eu só estou resfriada. Isso é da doença. Parecia que ele não tinha certeza se deveria acreditar nela. Você não bebeu sangue o suficiente, disse, levando o pulso à própria boca e mordendo-o. Com o vermelho manchando os dentes e a parte interna do lábio inferior, ele esticou a mão para ela. Eu não posso, disse ela, recuando, o cheiro do sangue deixando-a zonza. Já tem algo errado comigo. Ele franziu o senho, analisando a face dela. Os olhos de Tana voltaram-se para o pulso vermelho dele. Ela queria beijar aquele pulso, passar a língua por ele, afundar os dentes afiados na pele dele. E uma outra parte dela estava gritando, dizendo que não podia fazer isso, que ela não era assim. Ela abriu a boca, deixando ver as novas pontas das novas presas. Oh, disse ele, claramente surpreso, mas não tão surpreso assim. Por favor, só me diz que isso não é tão ruim assim. A Marisol disse, esquece o que ela disse. Só me explica isso. Vou tentar, disse Gavriel, ignorando o pulso que sangrava. Há muito tempo, nós visitávamos humanos que queríamos transformar, noite após noite, tirando o sangue deles e dando o nosso a eles. Quando estavam prontos, depois que haviam se tornado algo não tão humano, nós deixávamos que eles bebessem sangue humano e se transformassem em vampiros. Você, acelerou o processo bebendo tanto sangue de vampiro por conta própria. A explicação dele era como a de Marisol, exceto que ele, obviamente, havia visto isso ser feito.
Não, sua imbecil, ela pensou de repente, isso foi feito com ele. E agora? Perguntou Tana, as palavras não tão humano ecoando na cabeça. Gavriel do de Ambrose. Um vampiro que se alimentou de sangue de vampiro fica mais forte, só isso. A maior parte dos vampiros transformados depois que tudo ficou resfriado é fraca, tem o sangue fraco. Eles são o que costumávamos chamar de bastardos, acidentes. Erros. Tana passou a língua sobre as pontas dos dentes. O sangue de Gavriel escorria braço abaixo em 3 linhas, e ela estava tendo dificuldades para desviar o olhar. Parecia um xarope de mirtilo e morango, como em seu sonho de criancinha. Eu ainda estou só resfriada, certo? Dentro de 88 dias, se eu não beber mais, eu vou ficar melhor, não vou? A expressão na face dele lhe dizia mais do que suas palavras. Eu nunca vi ninguém voltar atrás assim que a transformação física tivesse começado, mas isso não quer dizer que não seja possível. Então também é possível que eu possa ficar resfriada para sempre? Ela perguntou, com o coração socando o peito. Faminta, para todo o sempre. Ele ficou em silêncio por um bom tempo, o que era resposta suficiente. Então, esticou a mão para pegar uma echarpe para atar seu pulso. Se ela continuasse resfriada para todo o sempre, isso faria dela uma vampira viva. Uma vampira viva que nunca poderia fazer aquilo pelo que ansiava. Logo quando a gente pensa que afundou o máximo possível, sempre há um lugar mais embaixo. Sempre há algo pior a ser temido. Não haveria nenhuma salvação, nenhuma regra. Eu não estou nem aí, ela decidiu. Só desta vez, por um tempinho, não vou me preocupar e não vou me importar. Ela pegou o braço de Gavriel e, quando ele olhou para ela, com ar questionador, surpreso, ela não conseguiu se forçar a responder. Não queria explicar a imprudência, o prazer de fazer a escolha ruim, a glória de, pelo menos desta vez, escolher seu próprio caminho para a danação. Então, em vez de falar, ela levou a boca até o pulso ferido dele, com os dentes recém-afiados penetrando na pele e fazendo com que ele, até mesmo ele, ofegasse. Ela engoliu o sangue dele, um escuro sangue ancestral de alguma adega esquecida. Sentia-se como Perséfone no Hades, as sementes de romã estourando de encontro aos dentes, o suco rolando pela língua e, quanto mais ela tomava, mais fome sentia. Parecia que sua pele estava acesa por dentro, o corpo inteiro tremendo com uma sensação deliciosa. Ele soltou uns sons baixinhos antes de levar a mão para cima para abafá-los, pressionando os dedos na própria boca. Puxou o sangue do pulso dele com mais força. Por fim, ela forçou-se a recuar e ergueu o olhar para ele, oscilante. Sente-se babada. Ele também não parecia particularmente sóbrio, observando-a com os olhos levemente desfocados, os lábios separados quando ele tirou a mão da frente deles, e um estremecimento percorrendo-lhe o corpo como alguma baixa corrente elétrica. Passou pela cabeça dela que Gavriel estaria lutando com um velho vampiro em uma questão de horas e que abrir mão de até mesmo uma porção de sua força era uma ideia terrível. Mas ele não parecia se importar, com a cabeça inclinada para trás e os olhos semicerrados. Ela se perguntou se já havia bebido sangue demais dele. Gavriel, ela disse, sentindo a língua esquisita na boca. Sim? Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando se focar nela. Você pode me morder, disse ela. Se quiser. Aquilo pareceu fazer com que ele saísse do atordoamento. Ele recuou, arregalando os olhos. Ela foi rastejando mais para perto dele, subindo de joelhos e montando em uma das pernas dele, equilibrando-se com as mãos nos ombros dele. Seu coração martelava o peito. Eu já estou resfriada. Já estou condenada. Não vai fazer diferença. Tana. Ele protestou, parecendo estupefato. Mas ele queria, ela podia perceber que sim. Ele curvou-se em direção à garganta dela como se o zunido de sua pulsação estivesse batendo-lhe nos ouvidos, inalando o cheiro da pele da garota. Ela fechou os olhos, preparando-se para a intensa, repentina e pungente dor da entrada das presas na pele. Tana, ele disse novamente, sussurrando junto à pele dela. Tana. Vai logo em frente, ela falou. Eu já estou assustada o bastante assim. Não deixe que eu me acovarde e... Ela sentiu a pressão dos frios lábios dele na jugular. O medo afogou um soluço baixinho dela. Ele levou o pulso ensanguentado à boca de Tana, e, quando os dentes dela encontraram a ferida fresca, ele mordeu o pescoço dela. Parecia que lascas gêmeas de gelo deslizavam para dentro da garganta dela. Tana gemeu junto à pele dele. A dor percorria-lhe os nervos. Ela sentia o puxão dos dentes dele, a onda de tudo que era cálido dentro dela sendo despejada para fora. Sentia o coração ultra-acelerado, batendo mais e mais rápido de medo. O sabor do sangue dele estava em sua língua, e picadas frias percorriam sua coluna. Os lábios pareciam amortecidos. Seu corpo estava pressionado no dele, e uma das mãos dele estava na parte inferior de suas costas, e nervos que ela nem sabia que existiam antes contraíam-se com uma súbita euforia. O prazer se desdobrava dentro dela, sinistro e sedutor.
Ficava difícil lembrar-se de respirar, era difícil fazer algo além de morder o pulso dele e afogar-se em um êxtase cíclico. Ela se movia junto dele, como se pudesse rastejar para dentro da pele dele. Então ele a empurrou para longe de si, indo para o outro lado do canapé. O pescoço dela ardia e ela ofegava, tentando respirar, e a sala estava voltando ao primeiro plano. Os olhos dele estavam fechados, os longos cílios pretos como fuligem roçavam as bochechas rosadas pelo sangue dela, os cachos negros dos cabelos pendendo na face, a boca pintada de vermelho. Em cada pedacinho ele era o anjo corrompido, longe do céu. Os lábios dela se abriram, ansiosa para saborear, antes de lembrar quem era. Fora da janela, o céu estava escuro. Ela levantou-se, tremendo. Ele abriu os olhos vermelhos. Ela queria contar-lhe sobre Valentina e sobre como tinha que ir, como havia prometido que a ajudaria, só que agora não queria ajudar ninguém tanto quanto queria beijá-lo e talvez mordê-lo novamente também, mas principalmente beijá-lo e fazer todas as coisas que vinham depois do beijo. Queria falar-lhe sobre tudo isso, só que aí a câmera acima da pintura, aquela que registrava tudo o que eles faziam, gravaria as palavras dela também. Só de pensar em Lucien observando-os, o olhar dela voltou-se rapidamente na direção da câmera, antes que pudesse se forçar a desviá-lo. Eu tenho que voltar para o meu quarto, disse ela, incapaz de olhar nos olhos dele. Ela o queria ficar ali e bloquear todo o medo com o desejo. Forçou-se a dar um passo em direção à porta. Parecia que ele queria dizer alguma coisa para impedi-la de ir embora, mas apenas ficou de pé, colocando a mão apoiada na parede para se equilibrar. O sang escuro e azul do escoria de SCU pulso. Adeus, ela pensou. Adiós. 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 Está quase acabado, disse Gabriel, com a voz baixa, um louco sorriso puxando para cima um dos cantos de sua boca. Hora de lermos as entranhas do dia e profetizarmos um futuro glorioso. Capítulo 34. Quando Tana era pequena, ela não gostava quando sua mãe ia a festas. Adorava vê-la aprontando-se para as festas. Amava os vestidos de seda e de chifon, os casacos de veludo, até mesmo os terninhos engomados que acabavam de voltar da lavagem a seco com alfinetes de segurança presos neles, os brincos, colares e broches brilhantes, a magia de pintar as bochechas com rouge, delinear os lábios e escurecer os olhos com sombra, e então delineador e rímel, o borrifar do perfume pairando sobre tudo como uma nuvem doce e almiscarada, prendendo-se à pele e aos cabelos de sua mãe, conferindo a ela uma fria e remota elegância. Eu deveria usar as pérolas esta noite ou os pingentes dourados? A mãe havia lhe perguntado, erguendo os dois. Deitada em cima do acolchoado de penas na cama dos pais, Tana analisava a mãe com muito cuidado antes de fazer a escolha. Não dava para fazer esse tipo de pergunta porque ela escolhia as pérolas o tempo todo, por causa de seu nome. Porém, desta vez, Tana também escolheu as pérolas. Elas ficavam bonitas com o vestido da mãe. Porém, quando os saltos altos dela estalavam no assoalho de madeira, Tana ficava nervosa em relação à noite que ela teria pela frente. A mãe poderia não estar de volta antes da hora de ir para a cama, e o pai não entendia que Tana tinha permissão para ficar com a luz acesa 1 hora a mais se estivesse no meio da leitura de um livro realmente bom, e, além do mais, ele se recusava categoricamente a dar uma olhada para ver se havia monstros no armário. O chá com leite que eles tomavam antes de dormir nunca estava doce o bastante, e, quando lia para Pearl, ele não fazia diferentes vozes para os personagens. Visto que ele não sabia como fazer todas aquelas coisas do jeito certo, a hora de dormir saía toda errada. Aos 10 anos de idade, ela supostamente era uma garota crescida. O pai dela lhe dizia que ela estava velha demais para usar luzes noturnas e se preocupar com monstros debaixo da cama. Quando ela tentava explicar que era o armário que a preocupava, ele sorria como se ela tivesse lhe contado uma piada. Porém, se uma pessoa não acredita em monstros, então, como seria capaz de manter a gente a salvo deles? Era assim que Tana acabava ficando acordada, esperando que a mãe voltasse para casa. Depois de 1 hora, revirando-se de um lado para o outro no escuro, ela descia as escadas sorrateiramente e sentava-se à mesa da cozinha, com uma única lâmpada acesa, comendo biscoitos salgados e secos. Por um tempinho, isso era bom, mas depois, com a sombra se aproximando e seu pai e pelo dormindo lá em cima, ela ficava com medo. A madeira da casa rangia levemente e as tubulações gemiam. Do lado de fora, o vento fazia os arbustos estremecerem e o olhar dela continuava acompanhando o movimento rápido, enquanto ela se perguntava se havia alguma coisa lá. Continuava pensando nos programas de notícias e nos ataques dos quais todos os adultos não queriam que ela soubesse.
Na hora em que os faróis dianteiros do carro de sua mãe iluminavam o gramado, Tana já havia surtado por completo, mas ela se prometia não permitir que a mãe notasse isso. Como dizia seu pai, ela era uma garota crescida. O que ela não esperava era a aparência da mãe quando esta entrou em casa. O rosto pálido, o rímel borrado, como se ela tivesse esfregado os olhos ou chorado. Por um instante, ela só ficou encarando Tana, com a face assombrada. Em seguida, abriu um sorriso doentio, forçado, horrível. Ah, você ficou acordada esperando por mim, minha boa garota? Perguntou-lhe a mãe. Mamãe, disse Tana, cruzando a cozinha para jogar os braços em volta dela, chamando-a de algo que ela não havia chamado fazia anos. Mamãe, qual é o problema? Nada. Docinho, pipoquinha, costelinha, disse sua mãe, e até mesmo a voz soou estranha. Está na hora de ir para a cama. Elas subiram as escadas. Tana boastiu. Estava feliz porque a mãe voltará, mesmo que algo ruim tivesse acontecido, algo que ela se sentia inadequada para entender. No patamar da escada, a mãe se agachou e pegou Tana pelos ombros, encarando-a com uma intensidade ardente. Eu amo você, disse ela. Você e sua irmã. Eu amo muito vocês duas e nada nunca vai mudar isso. Tana assentiu, completamente amedrontada. Eu faria qualquer coisa para proteger vocês, ela disse, com os olhos brilhando a parca luz. Qualquer coisa para permanecer com vocês e ver vocês crescerem. Qualquer coisa, ok? Ok, respondeu Tana. Porém, quando sua mãe a colocou na cama, inclinando-se sobre ela e pressionando a boca fria na bochecha de Tana, com o odor do perfume pairando no ar em volta delas e os cachos dos cabelos pretos da mãe pendendo soltos dos grampos, formando uma cortina, Tana decidiu que ela não queria crescer. Não queria ser uma garota crescida idiota demais para ver se havia monstros no armário e não queria ir a festas onde coisas horríveis aconteciam e as pessoas tinham que fingir não ter visto, nem mesmo se isso significasse usar vestidos bonitos e joias reluzentes. Ela não queria crescer, e, ainda assim, não havia uma única coisa que pudesse fazer para impedir isso. Capítulo 35. Tana desceu zonza o corredor, com as batidas de seu coração altas nos ouvidos, o cheiro do próprio sangue no nariz, um gosto metálico na boca. Sons vinham de aposentos lá embaixo enquanto as pessoas da casa acordavam, rastejando das câmaras, famintas, com a noite se estendendo à frente delas num reluzente carpete de estrelas. Tana não queria descer sorrateiramente o corredor sozinha e não queria escapulir da aterrorizante mansão de Lucien sem se despedir uma última vez de Gabriel, mas não havia nenhum modo seguro de fazer nada sem ser ouvida. Era melhor deixá-lo com a lembrança dos dentes em sua garganta e de seus dentes no pulso dele. Era melhor deixá-lo com a recordação dos dois como um par de monstros, envoltos nos braços um do outro. E, depois desta noite, Tana teria que se acorrentar atrás de uma porta firme, resistente e esperar pelo melhor. A autoquarentena era perigosa, e, até mesmo sem o problema extra do sangue de vampiro resfriando suas veias, havia uma boa chance de ela não sobreviver. Você nem mesmo é mais humana, alguma parte dela lhe dizia, com desprezo, soando muito como a voz de Winter. Desista. Morra logo de uma vez. Será exatamente como no sonho que você teve. Sangue, florestas e neve, garotas com cabelos da cor da asa do corvo e dentes afiados brancos como leite. Tana preocupava-se em ficar cada vez mais difícil lembrar-se de como era viver sua antiga vida, mesmo que a estivesse vivendo meros dias atrás. Cada lembrança se afogara em um oceano de vermelho. Abriu a porta do quarto de Elizabeth, pretendendo pegar seu celular e o dinheiro, e então parou abruptamente quando se deparou com Marisol esperando por ela. A vampira estava sentada na alta cama, com uma das botas de salto de adaga encostada na cabeceira de latão, girando o anel de prata com o dente nos dedos, claramente entediada. Você demorou para voltar, disse Marisol. Tana olhou além dela e viu as cortinas de um dos cantos do quarto ondulando ao vento. A janela estava aberta e o corvo branco estava empoleirado no peitoril, olhando para ela, com o bico duro e curvo abrindo-se para gritar uma vez. Havia algo preso à perna dele, um pequeno prendedor de metal em que poderia estar encaixado um pedaço de papel, se estivesse bem enroladinho. Ok, oh Lucien quer agora? Quis saber Tana, forçando-se a voltar o olhar para Marisol. A vampira devia ter notado a presença do pássaro ali. Porque ela estava agindo com tamanha indiferença em relação àquilo. Você não tem que se preocupar. Marisol deslizou para fora da cama, soltando um suspiro. Não foi o Lucien quem me mandou vir até aqui. O gosto do sangue de Gabriel ainda estava na boca de Tana, e ela não se sentia completamente sóbria. Jameson, ela entendeu, falando o nome dele em voz alta.
Você é a mãe dele. Marisol sorriu, como um gato diante de um canário, resistindo a batê-lo de um lado para o outro. Ele me pediu para ajudar a salvar uma garota, então, aqui estou eu, ajudando. Ah, Disse Tana, dando-se conta do que ele não havia falado quando mencionara ter crescido em Coldon. Nada sobre a mãe dele, nada sobre os pais dele, nada mesmo. E então ela não conseguiu deixar de pensar na própria mãe, em como ela poderia ter sido exatamente como Marisol. ah, Valentina ficaria tão feliz. Talvez ela ficasse feliz o bastante para esquecer-se da forma como Tana havia arregaçado a garganta de um vampiro com uma chave de fenda bem na frente dela. Vá em frente, disse Marisol. A mensagem na perna do pássaro é para você. Tana foi andando até Gremin. O pássaro ficou parado, não bicou seus dedos, deixando que puxasse o fino pedaço de papel do receptáculo de aço preso à sua perna. Confie nela, era o que dizia a mensagem. Confie em mim. Tana soltou um suspiro. A outra coisa. Marisol pulou para fora da cama. Seus olhos escarlates olhavam além de Tana, analisando o quarto, como se estivesse procurando por câmeras. Sua amiga queria que Jameson te passasse uma mensagem. Uma garota da sua cidade natal está aqui em Coldon. Pearl. Isso significa alguma coisa para você? O mundo estremeceu. A negritude inundou as bordas da visão de Tana. Ela sentiu como se estivesse caindo sem parar e nunca fosse parar de cair. Não, não podia ser. Não. Eu acho que o nome dela era Pearl. Ou era Perla. Outra amiga sua está tentando encontrá-la. Marisol fez um gesto vago de exasperação. Eu não sei. Não sei por que qualquer um de vocês vem até aqui. É a minha irmã caçula, disse Tana, e um pouco de sua fúria, voltada para o universo, para si mesma, para Pearl, transbordava em sua voz. Ela tem 12 anos. Ela veio até aqui por quê? Ela veio até aqui por minha causa. Por causa daquela mensagem idiota que mandei a ela. Ela veio até aqui porque Lucien a convenceu de que ele era inofensivo e perigoso de um jeito excitante ao mesmo tempo. Ela veio até aqui porque queria fazer parte do show. Marisol pareceu ficar momentaneamente abalada com a menção da idade de Pearl, e depois ressentida, como se Tana a houvesse forçado a sentir algo que ela não queria sentir. Ignorando a vampira, Tana dirigiu-se ao banheiro para pegar o celular, com o pálido corvo pulando atrás dela. Verificando as mensagens de texto, ela viu uma nova mensagem de Pauline. Meu Deus! A sua irmã não está em casa. Ela enviou um SMS a seu pai faz 1 hora dizendo que ia morar se você e aparecer na travessa. Liguei 16xp ela, mas ela não atendeu. Liguei p todos os seus amigos. Ela se foi. Freneticamente, com as mãos tremendo, Tana apertou o botão para ligar para a irmã. O celular nem mesmo chamou, foi direto para a caixa postal. Fechando os olhos, contou as vezes que inspirou e expirou o ar, tentando achar alguma maneira de se acalmar. Onde está você agora? Tana enviou essa mensagem de texto à irmã, mas o tempo foi passando sem nenhuma resposta imediata. Enfiando o celular no sutiã que pegara emprestado, onde ela poderia senti-lo vibrar junto à pele se recebesse alguma mensagem, resistiu à necessidade premente de socar o balcão com os punhos. Se mamãe estivesse viva em Coldon, eu poderia ter vindo até aqui procurando por ela também. Só vou te ajudar com a garota, a Valentina. Entendeu? Perguntou Marisol. Nenhum dos guardas ou funcionários vai estar nos postos de sempre esta noite, mas isso não quer dizer que possamos bancar as idiotas. Vamos libertar qualquer prisioneiro lá embaixo que queira vir com a gente. Tana não reconheceu a própria voz, férrea e gelada. Todo mundo que encontrarmos. E vamos fazer isso rápido. Rápido, rápido, para que ela pudesse sair e encontrar a irmã. Já estou me arriscando muito por sua causa, respondeu Marisol. Você vai fazer exatamente o que eu disser, senão você não é minha mãe, interrompeu a Tana, andando até a cama. Pegando a bolsa, jogou todo o conteúdo sobre os lençóis. Enfiou o dinheiro no sutiã ao lado do celular e abandonou o resto. E não precisa ajudar, se for demais para você. Vou dizer ao Jameson que você foi fantástica. Ele não precisa saber que você não quis se incomodar. O olhar de Marisol se aguçou. Eu não fui sempre, não fui uma boa mãe. Então, se meu filho me pede para fazer uma coisa, eu faço, não importa quão estúpida pareça para mim. O Jameson me diz para ajudar a tirar daqui essa garota de quem ele gosta, então eu ajudo. O Jameson me diz para encontrar com ele no portão, então é lá que vamos encontrá-lo. Se nos separarmos, ele sugere que a gente se encontre no baile eterno, e por mim tudo bem, também. Ele acha que podemos nos misturar à multidão e que as câmeras vão impedir que o pessoal do Lucien faça algo muito horrível. Marisol não pareceu concordar com ele, mas suas palavras passaram por Tana sem surtir efeito. Os pensamentos haviam retornado a Pearl, vagando pelas ruas à noite. Por um único e esperançoso momento, lembrou-se de um dia, na 3ª série, quando a classe inteira havia sentado na grama logo ao lado do trepa-trepa e a senhora Lee havia cochichado para Raquel. A hora de comer é mais tarde.
E Raquel cochichara para Lance, que cochichara para Courtney, que cochichara para Pauline, que cochichara para Marcos, que cochichara para Tana. É hora de comer mais carne, o menino havia dito, com hálito de chiclete de hortelã, e Tana ficará orgulhosa, pois tinha certeza de que passará a mensagem adiante perfeitamente. Na hora em que a frase chegará ao último aluno, porém, saíra ainda mais deturpada. Talvez isso tivesse acontecido agora. A mensagem ficará confusa. Marisol havia entendido mal. Pero não estava realmente em Coldon. Mas, no fundo do coração, Tana sabia que estava. O corvo branco grasnou, olhando pelos arredores com olhos sinistros. Ache Pearl, Tana queria ordenar a ele, mas sabia que Gremin não a entenderia e, de qualquer forma, ele só daria ouvidos a Jameson. Não, ela teria que fugir de Lucien primeiro e depois pensar no que faria a partir de então. O que você vai fazer? Perguntou-se em uma censura. Você vai encontrá-la e daí, faminta do jeito que estará, o que vem depois? Você vai beber o sangue dela rapidinho, antes que alguém mais faça isso. Os olhos de Tana ardiam enquanto ela se ajoelhava e esticava a mão para pegar a caixa embaixo da cama de Elizabeth. Ela prendeu com tiras uma das facas de madeira na coxa, amarrando-a ali com 2 cadarços das botas. Então, enfiou as chaves do guarda em um dos punhos cerrados e pegou para Marisol uma balestra do compartimento de baixo da cama de Elizabeth, do qual cada flecha era feita de jacarandá e espinheiro. Ok, você aponta essa coisa para mim e vamos esperar que todo mundo ache que eu sou alguma prisioneira que você está conduzindo pela propriedade. Isso realmente revelava algo em relação a como deveria ter sido morar com Lucien Morial, o fato de que todas as armas de Elizabeth eram do tipo usado contra outros vampiros. Este deveria ser um lugar muito diferente quando todas as câmeras eram desligadas. E, por algum motivo, esse pensamento fez com que ela se desse conta, com uma horrível certeza, de que sabia onde Pearl iria uma vez que tivesse cruzado o limiar e entrado em Coldon. Ela iria direto até Lucien. Afinal, ele era o vampiro celebridade predileto de Pearl, e ela havia dito que apareceria na TV. Tana fechou os olhos, e pela primeira vez desde que acordara em meio a cadáveres na casa de fazenda de Lance, pela primeira vez desde o arranhão dos dentes em sua perna, Tana abandonou a esperança de que conseguiria sair dessa. Talvez pudesse encontrar Pearl a tempo e dar a ela o sinalizador, mas não havia mais saída para Tana. Haveria apenas o que ela fizesse antes de morrer. Marisol lançou a Tana um olhar avaliador, como se algo em toda maneira de ser da garota houvesse mudado. Franzindo o senho, a vampira foi andando até a porta, e seus movimentos eram fluidos quando ela virou a maçaneta ornamentada. Descalça, Tana foi descendo as escadas com ela. O cheiro de sangue e de suor era pungente em seu nariz, e ficou mais pungente ainda quando a porta do porão foi aberta. Ninguém pareceu notá-las passando, especialmente quando Marisol apertou a mão em volta da parte de cima do braço de Tana. Haja como uma prisioneira, disse-lhe a vampira, arrastando-a como se fosse bagagem, com uma das flechas da balestra pressionada nas costas dela, de um jeito que, de repente, pareceu realista demais. No fundo da escada ela viu as jaulas, iluminadas por uma lâmpada bruxuleante no centro da sala. Valentina estava sentada junto à parede dos fundos, ao lado de um garoto com uma calça branca manchada e suspensórios pretos sobre o peito nu, e a garota de cabelos escuros com quem Tana havia falado antes. Eles forçaram-se a ficar de pé. Valentina deslizou os dedos em volta das barras, apertando os olhos para enxergar em meio à escuridão. Conseguia enxergar com perfeição. Podia ouvir a aceleração dos corações dos prisioneiros também, a maré cálida do sangue deles batendo de encontro às margens em sua mente. Pensou na multidão de pessoas em pé no teatro na frente de Gabriel, em todas as pessoas que ele havia mordido, e se perguntou se uma fome como a dela algum dia poderia ser saciada. Tana, você a encontrou, disse Valentina, olhando para Marisol. É ela. Como você? Esta é a mãe do Jameson, apressou-se a dizer Tana, ignorando a visão vermelha, ignorando o tamborilar em resposta de seu próprio coração. E ela vai nos ajudar a sair daqui. Marisol franziu o senho, claramente confusa com a ênfase que Tana havia colocado na palavra mãe. Valentina ficou encarando Marisol e não parecia ser capaz de tirar os olhos dela. Tana ajoelhou-se e deslizou uma das chaves para dentro de cada tranca, movendo-a para cima e para baixo e para os lados. Depois de um instante, a chave girou com um pesado clangor metálico. E ai, disse um dos prisioneiros, um garoto de peito côncavo. O que você está fazendo? Você não deveria fazer isso. Enquanto Tana tateava para encaixar a segunda chave, alguém começou a descer as escadas. Quem está aí? Gritou um guarda. O que está acontecendo? Elas estão nos soltando. Gritou uma das garotas antes que Valentina a agarrasse, pressionando uma das mãos em sua boca. Tana reclinou-se junto à parede, deslizando para a mão a longa adaga de madeira de Elizabeth. Ela podia visualizar a forma como a adaga afundaria na pele do guarda se ele descesse as escadas, a forma como ela dilaceraria o coração dele. Matar Midnight havia sido difícil, mas ela pensou no outro vampiro que estaqueara neste mesmíssimo lugar e não estava mais certa de que algum dia seria novamente tão difícil fazer algo do gênero.
Seus lábios se retraíram, deixando à mostra os dentes, em um rosnado silencioso. Marisol ergueu o olhar para cima das escadas, olhando para o guarda, jogando os cabelos para trás e sorrindo. Eu estou levando alguns dos prisioneiros lá fora, até lá atrás, para lavá-los com uma mangueira. Você não pode esperar que o Lucien os sirva cobertos de terra. Tana olhou para o sorriso de Marisol. Ela era boa em fingir sentimentos, de um jeito perturbador. Tana se perguntou o que haveria acontecido que fizera com que Marisol abandonasse o filho anos antes. Será que ela temera drená-lo? Transforma-lo? Seria mais fácil estufar-se de sangue e abrir mão de todo o resto. Eu tenho uma amiga que mora na casa do Lucien, era o que Jameson havia lhe dito. Ele não havia chamado Marisol de mãe, nenhuma vez, nem mesmo no bilhete em que dizia a Tana para confiar nela. Eles não são humanos, lembrou-se Tana. Eu mesma não sou mais completamente humana. O guarda pareceu engolir essa explicação, mas deu mais um passo para perto delas. Precisa de ajuda? Ele perguntou a Marisol. Tana apoio-se para virar. Ela tentou se concentrar num ponto na lateral do externo do vampiro, onde ficaria o coração dele. Não, disse a vampira. Mas ache para mim algum lugar onde eu possa colocá-los lá em cima. Sofás? Eu não sei. Uma mesa longa o bastante para exibi-los deitados nela. Certo. Ok, respondeu ele. Mas nós devemos estar fora daqui antes de o Aranha chegar. Lucien quer apenas um número mínimo de pessoas, os lacaios dele e 1 ou 2 guardas. Charlie será o único cuidando das câmeras. Então, se você vai deixá-los preparados, não tem muito tempo. Tempo é a única coisa que qualquer um de nós tem, replicou Marisol, com um dar de ombros. Faça como quiser, o guarda lhe disse, e Tana ouviu os passos dele, que se retirava. Um número mínimo de pessoas. Lucien havia prometido a Gabriel que su pessoal estaria lá para derrubar a cor de tenebras do Aranha. Não apenas ele devia estar mentindo, mas parecia claro que todo mundo na casa sabia que ele estava armando para cima de Gabriel. Até mesmo Marisol deveria saber disso. Tana queria enfiar com tudo a faca de madeira no coração de Lucien. Queria ficar olhando o profundo sangue azul borbulhar. Como ela ia avisar Gabriel? E o que Gabriel estaria pensando, ao permitir que Lucien o acorrentasse e o arrastasse de volta perante o monstro que o havia aprisionado por uma década? Será que ele achava que nada poderia tocá-lo agora? Será que acreditava no poder da própria loucura para levá-lo adiante? Será que a cabeça dele estaria tão nebulosa com poemas e planos que não havia lugar para dúvidas? Tana tinha que contar isso a ele antes que o Aranha chegasse, antes que fosse tarde demais. Marisol girou a segunda chave, oscilando a porta e olhando para os prisioneiros, sorrindo, um sorriso com presas. Vocês vão vir comigo como bons meninos e meninas, não vão? Os humanos olharam uns para os outros com olhos velados. Venham conosco, Marisol disse aos prisioneiros. Aquela foi só uma história que eu inventei para o guarda grande e malvado. De qualquer forma, não seria mais fácil escapar do lado de fora. Vocês não querem vir comigo? Não, disse um deles, o garoto magro com as costelas salientes e olhos úmidos, da cor de chá fraco. Eu sabia que você estava mentindo. Lucien está nos mantendo a salvo. Estamos fazendo por merecer o nosso lugar. Marisol encolheu os ombros magros e sorriu na direção de Tana. Nós fizemos a oferta. Você não pode pedir mais do que isso. Tana agarrou a carne fria do ombro da vampira. Spear. Ela virou-se para o garoto. Por favor, vem com a gente. Você tem que saber que isto aqui é uma prisão. Você deve saber que ele nunca vai. Cala a boca, disse o garoto, cruzando os braços. Deixe-os, disse Marisol a Tana, com um sorriso presunçoso no rosto. Eles fizeram uma escolha. Porém, alguns deles, com rostos marcados pela vergonha, saíram da jaula. Outros ficaram quietinhos junto do garoto, determinados. Apenas as garotas e os garotos amordaçados não se mexeram. Estavam como que dormindo, mas se mexiam. Valentina chacoalhou um deles, mas os cílios apenas estremeceram. Os olhos nem mesmo se abriram. Eu acho que eles estão drogados, disse Valentina. Marisol ergueu ambas as sobrancelhas. Satisfeita? Não há mais nada que possamos fazer, Tana. Valentina olhou de relance em direção às escadas. Respondeu a garota de cabelos escuros. Está na hora de cair fora daqui. Sair correndo. Meu Deus, eu nem achei que a gente conseguiria chegar até este ponto. Tana sabia que elas estavam certas. Não poderia se preocupar com as pessoas que elas estavam deixando para trás, não agora. Não com Perla em algum lugar lá fora. Nem com Gabriel prestes a ser traído. O que há de errado com a sua boca? Perguntou o garoto de suspensórios a Tana. Você está bem? Tana tocou o lábio e percebeu que os dentes recém-afiados deviam ter aberto a pele. Ela nem mesmo havia notado isso.
Valentina apoiou-se pesada no braço de Tana enquanto saía da jaula, claramente enrijecida e dolorida. O calor de sua pele fez com que Tana se encolhesse de prazer. Marisol conduziu-os escada acima e em meio a uma série de aposentos mobiliados de forma elaborada. Havia uns poucos vampiros ali, juntos, conversando. Nenhum deles parecia armado para uma luta com os devotados servos de um vampiro ancestral. Enquanto Marisol e os outros moviam-se com cautela pelo salão de banquetes com domo de vidro, Tana ouviu a voz de um vampiro ecoar pelas paredes. Vocês aí. Param. Parem onde estão. Com isso, os prisioneiros se puseram a correr em direção à porta, escancarando-a e correndo pelo gramado coberto de orvalho sob o luar. Eles espalharam-se por ali, com Tana, Valentina e Marisol saindo atrás deles. A lua estava alta no céu, brilhante e cheia, como uma fruta que ficará pesada demais para o galho que a suportava. Havia apenas um único guarda posicionado no portão. Ele veio correndo para interceptar o garoto de suspensórios, mandando-o parar. Marisol atirou no guarda com a balestra, derrubando-o no gramado com uma única flecha. Tana parou de correr. Pasma. Você matou 2 deles, Tana gritou para si mesma. Você não tem o direito de ficar chocada com a morte. Atrás dela, mais um vampiro saiu da casa, correndo atrás deles. Marisol girou a balestra no ar. Vamos! Gritou Valentina, frenética, empurrando-a em direção a um buraco cortado na cerca de ferro, cujas barras estavam arregaçadas. Jameson estava do outro lado, segurando um lança-chamas de aparência surrada e apontado em direção à casa. Ele acenou para os outros prisioneiros passarem. Tana seguiu depois, com Valentina bem atrás dela. Jameson agarrou Valentina pelo ombro assim que ela estava longe da cerca, segurando-a com força e olhando para ela de forma com ar devorador. Eu teria ido por você, ele disse, não fazendo muito sentido. Você deveria ter me dito e eu teria feito no seu lugar, fosse o que fosse. Não foi assim, respondeu Valentina, claramente não sabendo ao certo o que ele achava que havia acontecido. Por um instante, Tana achou que Jameson fosse beijar Valentina, mas ele deixou a mão cair, virando-se na direção da mãe enquanto ela se abaixava por entre as barras e tirava o lança-chamas do ombro dele. Obrigado, disse ele. Então, deixe-me adivinhar, você vai voltar direto para Lucien? Não está noite, disse a mãe dele, olhando de relance para trás, para a casa, que reluzia com luz escura. Esta noite eu vou ficar com você, menino. Acima das cabeças deles, circulava no ar o corvo branco. Tana pensou em Pearl, no gramado no último dia de verão, com os cabelos claríssimos emaranhados porque ela chorava se alguém tentasse penteá-los, girando e girando até ficar tão zonza que caiu em uma pilha de pés descalços e dentes de leão e vestidos de verão. Pearl, que provavelmente estava indo direto ao lugar de onde Tana estava fugindo. Se Tana saísse, fazendo uma busca rápida pelas ruas, chamando o nome de Pearl enquanto a irmã estivesse indo direto até Lucien. Se algo de ruim acontecesse, Tana se odiaria eternamente. Ela lembrou-se de um episódio, tarde da noite, de um daqueles programas no History Channel com um bando de professores falando sobre monstros. Era uma daquelas lembranças que vinham com a sensação da piniquenta manta de lã tecida com padrões geométricos sobre as pernas de Tana quando ela estava sentada no sofá, o cheiro da pipoca de micro-ondas e pela estirada no velho tapete, empilhando LEGEUs. O monstro é maior do que o ser humano. Ele representa abundância, excesso de abundância, dizia o homem de cabelos brancos, empurrando os óculos mais para cima no nariz. Ele tem montes de olhos, braços extras e dentes demais. Tudo em relação ao monstro é muito e demais. Era assim que ela se sentia bem naquele momento. Como se houvesse muito dela, como se sua pele estivesse apertada com tanta abundância. Sentia-se madura a ponto de estourar. E lembrou-se do que Gavriel havia lhe dito quando ela acordara algemada a uma cama. Estando infectados, sendo vampiros, somos sempre nós mesmos. Talvez até mais nós mesmos do que jamais fomos antes. Somos sempre nós, como sempre fomos, bem lá no fundo. Talvez esta fosse quem Tana sempre fora. Sempre empurrando toda aquela abundância bem para o fundo de si, onde ninguém teria de vê-la. E, uma vez que tivesse encontrado Pearl, quanto tempo passaria até ela se tornar o monstro que sua mãe fora? Quanto tempo antes de a infecção embrenhar-se tão a fundo em seu sangue a ponto de ela não conseguir pensar em nada além de como se aquecer outra vez? Quanto tempo antes que Pearl fosse apenas pele macia e um coração batendo? Tana ainda poderia ser ela mesma, mas seria ela faminta, um eu que ainda não conhecia. Ela mesma com as linhas de freios cortadas. Um eu no qual ela não confiava que fizesse nada além de matar. Me dá a balestra, disse Tana, com o máximo de calma que conseguiu. Eu vou voltar lá dentro. O quê? Valentina girou na direção dela. Não. Eu tenho que ir. Tana sacou o celular, abrindo as fotos e seguindo até uma da irmãzinha, um ano antes, com Maria Chiquinhas nos cabelos. A Pearl está a caminho daqui. Ela é assim. Eu preciso que vocês me façam um último favor. Por favor, encontrem-na. Marisol começou a apresentar objeções, mas Jameson apenas assentiu. Sim, é claro.
Sua amiga Pauline disse que Pero não poderia ter entrado aqui antes de hoje. Ela pode até nem mesmo ter passado pelo portão ainda. Deixa com a gente. Encontrar pessoas perdidas é a minha especialidade. Tana entregou o celular a ele. Por favor, mantenham-na a salvo. Ele assentiu, olhando de esguelha para a mãe. Em seguida, tirou o próprio celular do bolso de trás da calça, entregando-o a Tana. Toma. Eu ligo assim que soubermos de alguma coisa. Ela enfiou o celular no sutiã, cheia de gratidão. Valentina olhou para trás, para a casa. Só não se arrisque lá dentro, disse ela. O vampiro antigo e insano não precisa da sua ajuda. Mas e se ele precisasse? Nunca mais, Tana havia prometido a si mesma. Não importava o que acontecesse, ela nunca mais permitiria que alguém levasse a melhor sobre ela. Nunca mais. Chega de erros. Cansei de acreditar que as coisas vão se resolver sozinhas. Eu mesma vou matar Lucien Morial, disse Tana, tomando a balestra com as flechas de madeira das mãos de Marisol e colocando-a no chão, de modo que pudesse soltar o fecho do colar de granadas de Gavriel e tirá-lo do pescoço, com a moeda para sair de Coldon segura ali dentro. Quando vocês encontrarem a minha irmã, entreguem isto a ela por mim. Valentina pegou o colar e prometeu que faria isso. Tana testou o peso da balestra, passando o polegar pela madeira macia e pelo metal frio enquanto os observava indo embora, Marisol deslizando sombras adentro, como se ela mesma fosse uma sombra. Eu mesma vou matar Lucien Moreau, repetiu Tana, e desta vez ela se permitiu terminar o pensamento. Eu mesma vou matar Lucien Moreau, ou eu morrer tentando.